Começou às 9h30, tá 0-0. Na ida, o Fluminense venceu por 2-1, então tá se classificando. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Ronaldo Pretzel, falam na Bandeirantes, 0-0, Palmeiras e Corinthians. Olha, se com 11 contra 11 já seria muito difícil, o Corinthians começou bem o jogo, é óbvio que com um a menos agora a situação do Palmeiras fica complicada. O Emiliano Martins aqueceu, mas o Abel Ferreira agora deu duas instruções, uma para o Evangelista, outra para o Maurício. Quem que vai ficar? Quem vai ficar mais na marcação para fechar um pouco mais o meio, já que o Corinthians com um a mais vai explorar o meio para o contra-ataque. Ronaldo. E o Marquinhos saiu que estava zonzo, né? Com a pancada que ele tomou, ele começou a correr. Parece que talvez volte para o jogo, mas a verdade é que o jogo começa do jeito que tem que ser, o derby. 220, Ulisses. É o futebol e como Ronaldo, aqui tá parado o jogo, bate direto pro gol, pega muito mal na bola, Evangelista, tiro de meta para a equipe do Corinthians, bater e ser o jogador do campo de defesa. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza, Lima, Palmeiras e Corinthians 0-0, oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians vai passando por enquanto porque venceu o primeiro jogo por 1-0. Palmeiras com 10 jogadores em campos desde os 14 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Aníbal Moreno deu cabeçada no José Martínez e foi expulso de jogo. Domínio do campo e ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians, vem com toque de bola de Garro, ele protege, domina, gira, tenta o passe de bola contigo na intermediária, olha a falta no Garro, tá parado o jogo, falta pro Corinthians bater, próxima linha que divide o gramado, falta pro Timão cobrar. Falta do Vitor Roque pra cima do Garro e ele teve que matar a jogada porque o Gomes saiu aqui no ataque pra pressionar, pra variar, com um jogador a menos, ficou buraco atrás, Vitor Roque teve que matar o jogo e o Abel chamou de novo o Emiliano Martins para aquecer. O uruguaio continua no aquecimento e agora mais perto do preparador físico Magu. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio, vw.com.br, consulte condições. Já domínio do toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe novamente o time do Corinthians, prende com o Carrilho prende para o time corintiano. Já domínio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, prende bola o Corinthians para ser jogando. Abertura vem do toque de bola contigo na zaga central com Gustavo Henrique. Ele prende o lance para o time do Corinthians, 0-0 é o placar do jogo. Abertura para Hugo já domina pelo seu campo de defesa, vem para quem tem cima da marcação. Alô, Samuel Samuca no Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Evangelista tenta ganhar o lance, não consegue, aperta Carrilho. Ele vem para ganhar para o time do Corinthians, protege para ser jogando pelo seu campo de defesa, abre para Garro, Garro domina. A parte o Yuri Alberto pediu, Garro não lançou, já domina no campo de defesa, vem para o toque de bola Coutinho para o setor de esquerda, câmara de ataque para Bidu, Bidu prende para o time do Corinthians, vai para o drible. 0-0 é o placar do jogo no agregado, 1-0 para o time do Corinthians. Bidu domina para o time corintiano, tentou sair jogando, toma falta, o árbitro manda seguir. A bola volta para Mateuzinho, Mateuzinho toca, cozinha o Galo, o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem para o seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Recolhe no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vem para fim, tem sempre a marcação, já domina no campo de defesa, vem para o toque novamente o time do Corinthians. A abertura do comando de ataque, Mateuzinho prende a jogada curta para Carrilho. Carrilho tentou distribuir, quase entrega o Hugo. A bola volta no toque de bola, campo de defesa para Gustavo Henrique, que sai jogando para Hugo. Hugo rasga a frente, tenta o levantamento para Memphis Depay. Ele tentou subir, mata no peito, mas o bandeira dá saída de bola. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral foi cobrado do time do Palmeiras para descer pelo setor de esquerda, vem com toque de bola de Piqueires. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Recolhe o time do Palmeiras para ser jogando pelo campo de defesa, vem para o toque de bola, recolhe novamente o time corintiano, domínio do campo direito, da guarda novamente com Gustavo Henrique. Ele prende o lance, vem para a finta, tenta o toque contigo no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa, vai para o drible, prende a jogada novamente. O Hugo abre para Bidu, Bidu tenta o domínio pelo setor de esquerda, tem José aberto, mata na coxa, tenta o toque de bola, recolhe a bola, escapuliu, domínio Yuri aberto, girou, tentou escapar, tomou a falta. Tá parado o jogo, falta de Gomes em cima de Yuri Alberto pela esquerda, ataque para o Corinthians bater. E aí o Facundo confiou demais no Gomes, que estava marcando o pivô do Yuri e conseguiu girar com facilidade o camisa 9. Não sei se o Martínez segue no jogo, Ulisses. Charles e Bidon seguem em aquecimento. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem
Pode ser Silva, mais premiado do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Domina novamente o time do Corinthians para ser jogando na zaga central. Vem André Ramalho, ele prende no soltou com um toque de bola. Já domina no comando. Garro tentou soltar, não consegue. Aperta Garro, recupera para o time do Corinthians. Ele tenta descer do campo de ataque pelo setor de esquerda. Vai para a quinta, tentou toque para trás. Erra a bola sai para fora. Lateral para o time do Palmeiras bater no seu campo de retaguarda. Estamos com 24-0, Palmeiras 0, Corinthians no agregado 1-0 para a equipe do Corinthians. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Pretzel e Ronaldo vem já, porque vem Palmeiras, levantamento na grande área, cruzamento no boca do gol. Passa na cara do gol, lateral pro Corinthians bater. Tá parado o jogo, erra feio o Corinthians. Foi mole na bola o Gustavo Henrique, perdeu a bola dividida. Repito, 0 Palmeiras, 0 Corinthians no agregado, 1-0 pro Corinthians por enquanto. O Corinthians vai passando as quartas de final da Copa do Brasil. Pretzel, Ronaldo. A expulsão do Moreno silenciou o estádio. Agora nesse lance do Maurício, ganhando do Gustavo Henrique no corpo, a torcida volta a se motivar, mas o jogo está muito aberto para o Corinthians. Uma bola roubada no meio, Ronaldo, abre um clarão no contra-ataque, porque o time do Palmeiras tem o Evangelista mais recuado e outros jogadores lá na frente. Então tem um buraco no meio com a ausência de um jogador, Ronaldo. E agora tem que recuar um pouco o Vitor Roque, por isso que ele chegou atrasado nesse lance. Mas a verdade é que o jogo esquenta, porque as duas equipes estão buscando. Jogo gostoso, como foi o primeiro jogo também. E vem pro jogo, Vitor Roque bateu no peito, dominou pro Palmeiras, cortou, adiantou, driblou, vai fazer o gol, bateu em cima do Mateuzinho. Vitor Roque recolhe o Tigrinho, vem pra finta pro time do Palmeiras, deu pra trás, bola batida à frente, no peito do Gustavo Henrique. E dali mais o time do Palmeiras, tenta descer, Mateuzinho aperta, Maurício tentou a finta, Mateuzinho vem pra tirar. Tá parado o jogo, tá marcado lateral, novamente pro time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, lateral pro time do Palmeiras, bater para você. Ligado no microfone, Bandeirantes, domina o time do Palmeiras, tenta descer da esquerda, campo de ataque, abertura frente, vem Garro, tira o perigo, bola volta para Ranieri, sai jogando no toque de bola, ouviu o toque de mão, tá parado o jogo. Evangelista mete a mão na bola, falta dentro da grande área para o time do Corinthians bater. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro jogo, o Roberto bateu, fez o gol, mas Bandeira parou. E o árbitro também tinha contragolpe, o time do Corinthians, ele parou porque parou. Bola em movimento na cobrança da falta. Que sorte, hein? Tava todo mundo desatento no Palmeiras. O Micael levou bola nas costas e o Piquerez estava lá na frente. É o futebol da Bandeirantes. Yuri Alberto já fazia o gol, hein? Que coisa. A bola volta, também um jogador profissional. Bater falta, cobrar falta, com bola em movimento, eu vou dizer pra você, hein? A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians. O Palmeiras marca com 10 em campo. Corre demais o time do Palmeiras. A Bidu vem no toque de bola com o toque de bola curtinho na intermediária. José Martins prende, não se gira para Bidu para Yuri Alberto. Recolhe a jogada novamente para Memphis para Garro. Entrou Mateuzinho, lançamento à frente, bem no lance Maurício. Ele ganha, recolhe para o time do Palmeiras. Abre pelo setor de esquerda para o toque de bola de Piquerez. Piquerez vai para o lançamento à frente para ninguém. Fácil a bola para Hugo, goleiro do Corinthians, que vai dominar e ser jogador do campo de defesa. Conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. A bola volta com o time do Corinthians. Domina a jogada do campo de defesa. O time corintiano sai jogando no campo de retaguarda para você ligado no microfone Bandeirantes. São Paulo eliminado da Copa do Brasil. O time do Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Que coisa! E vem pro toque de bola, recolhe Bragantino eliminado também da Copa do Brasil. E vem pro toque de bola, recolhe o time do Corinthians, recolhe Memphis, abriu para Garro. Garro dominou, balançou, soltou pro Yuri Alberto, abriu o compasso, bateu pro gol, bola espirrou, voltou para o toque de bola do Memphis, bateu pro gol, dá o tapa, o Everton! Ele manda pra linha de fundo, seria o gol do Corinthians no jogo, escanteio, Corinthians direita! E parece que o Memphis achou que estava impedido, Ulisses, porque bateu com displicência. O Everton não fez esforço para operar a defesa, olhou pro bandeirinha, a posição estava legal. Agora tem escanteio Corinthians, dessa vez o pé canhoto e é argentino de Garro. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. 28 minutos de bola do 28, primeiro tempo 0-0. Garro bate o escanteio, curtido do meio do campo de ataque. O time do Corinthians recebe Bidu para Garro. Garro recolhe para o time do Corinthians, tenta o toque de bola curtido no setor intermediário. Aperta para o time corintiano, o árbitro para o jogo. Marcou a falta do André Ramalho fora do lance.
em cima do Facundo Torres, é isso? É isso, Ulisses. No momento que o Garro armava o cruzamento para a área, o André Ramalho derrubou o Facundo Torres. Falta bem marcada pelo Daronco. Diz que obra é jogo duro, mas contigo na obra dá tudo certo. 29, Ronaldo e Pretzel, primeiro tempo, 0 Palmeiras, 0 Corinthians, agregado 1-0 Corinthians. Jogo em alta velocidade, como a gente esperava, só que nesse ritmo aí o Palmeiras não vai aguentar. Pouco o Piquerez lançou uma bola em profundidade pro Vitor Roque, quando ele estava do lado aqui, era só passar a bola por baixo. Palmeiras muito acelerado, o Corinthians, é claro, mais consciente, Ronaldo. E chegando com perigo também as duas equipes. O Palmeiras ainda não... O próprio Abel aqui não sabe o que fazer com o jogador a menos, se vai trocar, se vai mexer. O jogo corrido ele tá esperando para ver o que vai acontecer. Corinthians dominou, Bidu, soltou para José Martins, balança em cima do Jair, escapou, Memphis pediu abertura, bem para Garro, Garro prende, tem Carrilho, lançou para Memphis, subiu de cabeça, o zagueirão vem para tirar, complemento, lance Facundo Torres, corta o perigo, dá de graça para o Corinthians, domina Bidu de calcanhar, solta, jogada para Garro, Garro domina para Ranieri, ele domina para o time do Corinthians, tem espaço para descer, bateu direto pro gol, a bola sobe demais, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras, bater depois da Ronaldo. É isso, essa velocidade que tá o jogo. Tá bem as duas equipes e até agora o Abel não mexeu porque ainda as duas equipes, por incrível que pareça, usando muita velocidade e não tá cadenciando o jogo. Então o Abel tá vendo que o time dele não precisa de mexer nenhuma peça. Mas o Palmeiras tem que trocar mais a bola, aproximar mais os jogadores. Se ficar lançando bola com a menos, vai bater e voltar toda hora, não adianta. Motopeças de qualidade, a Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças Nakata. Pode contar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando, 30 primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final, jogo da volta. 0 pro Palmeiras, 0 pro Corinthians, no agregado 1-0 pro time corintiano na Bandeirantes FC. Alô, alô, Miliose. Ulisses, balanço dos classificados até aqui. O Botafogo venceu 1-0 o Bragantino e está nas quartas de final, assim como o Galo, que bateu o Flamengo nos pênaltis. Bahia e Atlético Paranaense são os outros classificados da noite. A bola volta no toque, de bola tenta descer, vem pro toque, curtindo novamente no campo intermediário, tenta ganhar a jogada bem no lance, Vitor Roque, ganhou pro time do Palmeiras, vai pra finta, ele prende em cima da marcação, recolheu, Ranieri ficou, Vitor Roque bateu, Ranieri mergulha, põe pra fora, escanteio pro time do Palmeiras, bater na direita, campo de ataque aí. Mas o Vitor Roque demorou, né, Ulisses? Se na primeira oportunidade ele abre, na esquerda tinha Facundo e Sousa entrando, no facão ele tentou o bate e ganha escanteio, vem Sousa, pé direito para fazer o levantamento, Gomes e Micael já dentro da área. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direita, vem levantamento dentro da grande área, escanteio para o time do Palmeiras, bater escanteio, cobrado, levantamento na grande área, o toque de cabeça no meio do Gomes. O Gomes teve toda a chance de cabecear, ele cabeceou na mão do Hugo, goleiro do Corinthians, Solera. Foi mal, né? Ele tem impulsão, tem a vantagem na bola aérea, ele olha pro Hugo, mas não tira do meio, tranquilo, pega o goleiro corintiano. É futebol, tá Bandeirantes pra você. E Dubira tenta descer novamente. Recorde o time do Corinthians empurrado. E o Alberto, árbitro, manda seguir. Domina no campo de defesa o time do Palmeiras pra ser jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganha bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições e vem verde. Domina com Facundo Torres. Ele domina pelo comando de ataque. Vai pra finta, abre a jogada pra ponta. Soltou pra Giai. Giai domina para Maurício. Maurício recorde para o time do Palmeiras, tenta o cruzamento em cima da marcação do Ranieri, a bola vai embora para a linha de fundo, escanteio direita novamente para o time do Palmeiras bater, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, escanteio para o time do Palmeiras bater, se levanta nesse momento, olha o Spark para incentivar, vem para a cobrança de escanteio, Sousa se posiciona para bater, escanteio para o time do Palmeiras pelo setor de direita no campo de ataque, vem Sousa para a cobrança, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Sousa partiu para a bola, correu, bateu, vem para o toque de bola, afasta, recolheu o time do Palmeiras, tentou bater pro gol, tira a zaga, bola levantada na boca do gol, subiu de cabeça, Ranieri tentou cortar a bola, volta com o time do Corinthians, que está jogando no campo de defesa, abertura para Yuri Alberto no contra-golpe, Memphis vem pelo meio, Yuri Alberto na velocidade, escapou do primeiro, tentou do segundo, bem no lance, Giai para tirar, excepcional Giai, ele tira pro Verdão, domina o time do Palmeiras, vem para responder, recolheu Facundo Torres, prende o lance, soltou para Giai, para a ponta direita do campo de ataque, vai ter que correr muito, ele balança, se perde com bola e tudo para a linha de lado. Lateral
gol pro time do Corinthians bater pelo seu campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Silva mais premiada do Brasil. Cecil pode confiar. 34 jogados, Palmeiras 0, Corinthians também 0 no agregado, 1-0 Corinthians. Ronaldo, Pretzel, falam na Bandeirante. O jogo é um jogaço do ponto de vista intenso, de tática e de luta. É um belíssimo jogo. Palmeiras agora se organizou, aquilo que a gente estava dizendo, não adianta forçar a jogada, passa e tenta pelo menos fazer uma associação, está conseguindo. Corinthians abusando do contra-ataque, Ronaldo. E essa velocidade que está o jogo aí, no final pode surpreender muita gente no final desse jogo aí. É o futebol da Bandeirantes para você. E como pode, Ronaldo? É lateral para a direita do campo de ataque. Tenta descer o time do Palmeiras. O Palmeiras tenta descer. O Palmeiras corre muito, hein? Parece que não sente a expulsão do Moreno. É impressionante o Palmeiras dedicado. Do meio do campo de defesa, vem para finta. Recolhe que o time do setor intermediário. Souza salva a jogada para Evangelista. Evangelista para o toque de bola com o time do Tigrinho. Do meio do Vitor Roque. Abre para o toque de bola de Evangelista. Soltou para Piqueires pelo setor do esquerdo. Ele volta para Evangelista. Evangelista novamente para o toque de bola do Tigrinho. Chega na bola. André Ramalho vem para tirar. É contra-golpe de Garro com a bola dominada pro time do Corinthians. Yuri Alberto fecha. Lançamento vem para ele. Se posiciona, soltou boa bola frente para Memphis, para Yuri Alberto. Ergueu a cabeça, vem cruzamento, levantou no gol, subiu. Zagueirão vem para tirar. Piqueires vem para rasgar, tira novamente. Tentou o toque de bola, Raniel, ele sobe a cabeça, tentou tirar o perigo. A bola volta no toque de bola, domina o Tigrinho, tentou o toque de bola, o árbitro para. E vai dar amarelo pro Ranielli. Com muito apoio da torcida do Palmeiras, porque no jogo de ida, Ranielli criticado. Fez 6 faltas e tomou um amarelo só na segunda etapa. Agora, desde cedo, 14 do Timão pendurado no jogo. Boa arbitragem do Daronco até agora, hein? Boa arbitragem. Calma. Até agora. Eu não vou me arriscar ainda não. Não, mas tá bem. O problema é o segundo tempo. Pretzel tá certo. Até agora, né, Ronaldo? Vamos esperar. A bola volta com o time do Palmeiras que libera pelo campo de ataque. A abertura foi feita pelo setor de direita. Na direita tem Giai prende o lance, tenta soltar a jogada para o comando de ataque. Se fecha o time do Corinthians. José Martínez vem para a marcação. A bola volta com o time do Palmeiras. Tenta o levantamento às costas da marcação. Ninguém marca. Chegou o Ramalho, tentou ganhar a bola batida. Gol. Nossa, olha o chute do Facundo Torres. Mas o que é isso? O Maurício, né? Que chute, Maurício. Mas o que é isso, hein, Solé? Mal demais, né? Ele domina, limpando bem a marcação de frente pro Hugo Souza. E aí bateu todo errado na bola, perde grande oportunidade o time do Palmeiras. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata, pode contar, é Nakata. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa. Palmeiras com 10 em campo desde os 14 do primeiro tempo. Aníbal Moreno expulso. A abertura vem para o Yuri Alberto, domina para o time do Corinthians, gira a jogada limpa. Ele vem para o toque de bola para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, gira a jogada com Carrilho. Carrilho já prende para Garro. Garro domina para o time corintiano. Sai jogando aqui atrás no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina, vem para o toque de bola contigo novamente na intermediária, domina o time do Corinthians. Abertura para Ramalho, Ramalho prende o lance, solta para Mateuzinho, Mateuzinho domina para Ramalho, que domina para o time corintiano do campo de defesa. Recolhe o Corinthians, Mateuzinho prende, ele tenta o levantamento no meio para Garro, Garro vai subir de cabeça, mas Mikael sobe, ganha dele, tira. A bola volta para Maurício, adianta demais a bola, tentou, toca na bola, toca a jogada, recolheu para o setor de esquerda, campo de ataque, Maurício, ele ganha para o time do Palmeiras, volta a jogada curtinho para o toque de bola curto novamente de Piqueires. Piqueires recomeça com Mikael na circunferência central do gramado. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! E vem Piqueires, cruzamento perfeito, tenta o domínio, dominou o Tigrinho. Ele vem pro drible, recolhe a jogada, soltou pra Giai, bateu pro gol, bola de já, vai embora pra linha de fundo. Explodiu em cima da marcação do Gustavo Henrique, escanteio de novo pro Palmeiras, bater na direita. E de novo um jogador do time do Corinthians tira o gol do Giai na Neoquímica Arena. Foi o André Ramalho, agora o Gustavo Henrique, o pé salvador. Escanteio Palmeiras, Ramon Sousa, sempre ele, pé direito na bola.
Souza para cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, bater Palmeiras, mete pressão em cima do time do Corinthians, pela direita, partiu para a bola com Souza, correu, bateu, levantou no gol, vem, Ramalho de cabeça, tira o perigo, a bola volta para Jaik do Biri, tenta ser jogando no seu campo de defesa, a bola volta no toque de bola, recolhe para o setor de esquerda, campo de ataque, solta para Maurício domina para o time do Palmeiras para sair jogando, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo, 38 jogados, Précio e Ronaldo falam, 0 Palmeiras, 0 Corinthians no agregado, 1-0 Corinthians, vai passando o Corinthians para as quartas de final. O Palmeiras se reorganizou agora, joga com mais calma para chegar na área e o Vitor Roque tem um papel importantíssimo e está jogando bem. É o principal nome do Palmeiras no ataque, falta alguém encostar mais nele, Ronaldo. E agora cadenciando, assim como o Prédio falou, porque são 38 minutos de correria, de pura correria das duas equipes. Agora é centralizar, é tocar essa bola, é fazer triangulações. Essa correria desacerbada, com certeza o jogador não ia conseguir ficar por um tempo inteiro, 45 minutos, nessa velocidade. Mas a entrega foi perfeita e agora tem que cadenciar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domina do campo de ataque, tenta o toque de bola, Carrilho, tenta descer novamente, domina para o time do Palmeiras, ganha a jogada com muita vontade, bola vem de graça com o time do Corinthians, perdeu o Garro, continua. E gigante, um brigador, mas passa mal o Vitor Roque. A bola volta com o Yuri Alberto, que domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola para o time do Corinthians, abriu jogada para Martins, para o Yuri Alberto, invadiu a grande área, rolou, é para Garro, vai fazer o gol, girou, bateu em cima do zagueiro. Vem para tirar, erra Garro, José Martins domina para o time do Corinthians, perde a bola, vem para ganhar a jogada, o time do Palmeiras em lateral para a direita de ataque, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 40 de bola rolando, é etapa para você conferir, etapa primeira de jogo, Memphis sente a coxa, domina o time do Corinthians, desce no campo de ataque, vem pro cruzamento, é para Mateuzinho, tentou bater pro gol, em cima do Piqueires, a bola vai embora, Memphis sente a posterior e pede para sair. Com a mão na coxa, o Memphis cai no meio do contra-ataque e logo faz o gesto para Dorival Júnior pedindo a troca. Não vai dar para Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, que ainda não teve lesões musculares desde que chegou ao timão. Palmeiras tem 10, mas o Corinthians também tem 10, eu vou explicar. Carrilho até agora não jogou absolutamente nada. Não entrou no jogo, está perdendo todas as divididas, então o peruano tem que jogar. Vamos ver quem vai entrar no lugar do Memphis agora. E obviamente o Corinthians perde muito nessa qualidade ofensiva. E o Palmeiras pelo menos tenta se reorganizar. Esse último lance, Ronaldo, jogadores do Palmeiras visivelmente desgastados. E se o Garro domina a bola, ele faz o gol. Aquela cesta que fizeram, aquela coisa toda, tal. Não tem nada a ver. Você viu que o time do Palmeiras correu com um jogador a menos. 40 minutos aí, foi de entrega pura. Agora o Memphis já naquela bola que o Garro poderia ter colocado ele para fazer o gol, ele já coloca a mão na coxa ali. Então acho que ele não vai continuar não. Não continua, a parte posterior da coxa. Escanteio para o time do Corinthians bater, Garro vem para a cobrança de escanteio para o Timão. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Escanteio para o time do Corinthians, Garro vem para a bola, partiu para a bola, levantou no gol, toque de cabeça, vai sair, Bidu bateu! Cruzamento dentro da grande área, a bola é levantada, ela ficou quicando na pequena área, ninguém chegou, o Bidu veio, deu um bico na bola, a bola morreu no fundo da rede, Bidu, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona à torcida do Timão. Corinthians 1-0 pro Palmeiras, no agregado 2-0 Corinthians, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona à torcida do Timão. Corinthians na frente, confusão armada, Giai agride o Yuri Alberto.
times e os jogadores invadem o campo de jogo. E aí? E o Everton, depois de tomar o gol, partiu para cima do árbitro pedindo toque de mão na Bandeirantes. É você, Fabiane. Na primeira ele desperdiçou, Ulisses. A segunda ele não podia. E mesmo com a insistência da defesa do Palmeiras, o esperto pé canhoto de Matheus Bidu empurra para a rede. Muita reclamação dos palmeirenses e muita comemoração do Matheus Bidu, a ponto de despertar uma raiva tremenda da torcida do Palmeiras no escanteio. Ele comemora em frente a alguns torcedores situados no setor Gol Sul. Treta instaurada, 1-0 Corinthians, gol deve ser revisado. Pra mim, eu tô vendo a imagem, tem nada aqui, gol legal. Pra mim é gol legal, não vi nada de errado na imagem, no lance. Estão reclamando de falta no Gomes, pra mim não houve a falta. Não houve a falta, agora revendo a imagem de novo, sobem Martínez e o Ranieri, nada. E a bola sobra pro Bidu que faz o gol. Pra mim é gol legal. E outra, torcida única, querem que vá comemorar onde? Já foi assim na Neoquímica Arena, naquela besteira do Hugo Souza, e agora a mesma coisa do Giai em cima do Matheus Bidu. Gol legal, não foi nada, e o Palmeiras tem que jogar bola, não se pode mais comemorar com torcida única, vai comemorar onde? Não existe isso, Ronaldo. Amarelo, Giai. Isso, mas o Yuri Alberto não fez também nada. O Yuri Alberto, desculpa. O Yuri Alberto se afastou totalmente do lance, tomou amarelo também. Famosa lei da compensação, né, Ulisses? Não tem nada disso. O Yuri Alberto ficou de braço cruzado, não fez nada. Mas ele tem que segurar o jogo, porque o jogo tá além de ser corrido, saiu o gol, agora eles começam a trocar tapa, a todo escanteio, aquele empurrão dentro da área. E agora eu vou nessa linha do Prédio. Até aqui não tem o que falar do Daronco. É impressionante, porque aí ele deu cartão para os dois que começaram aquele negócio de tapa aqui. Eles estão se estranhando desde o começo. Então é difícil a gente elogiar a arbitragem. Eu vou esperar mais um pouquinho, mas até aqui, vou falar que nem o Pretzel. Até aqui, o Daronco tá perfeito. Pois não. Mexe o Corinthians. Memphis Depay com lesão muscular deixa o campo. Para a vaga dele, o 11, Ángel Romero. Certinho, mantém mais um atacante com um jogador a mais. A tendência agora é o Corinthians ganhar o jogo. O Palmeiras estava bem organizado com 10 em campo, mais uma bola aérea. E aí mérito do Corinthians, o Matheus Bidu com uma estrela gigantesca. Renovou o contrato, ganhou a posição titular e vai decidindo o jogo. 1-0 pro time do Corinthians, do placar agregado 2-0 pro time do Corinthians. E o Dorival manda o Corinthians pra cima do Palmeiras. E vem pro toque de bola, Giai tentou ser jogando, domina novamente, Martínez vem pra tirar. E o Giai tá nervosinho no jogo, hein? Giai descontrolado no jogo, Soler. Exatamente, agora o idiota arremessa o objeto no gramado. Rapidamente os gandulas tiram esse objeto e o Giai tá irritado, tá bravinho de tudo. 7 de acréscimos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, já domina do toque de bola, tenta descer contigo novamente. O time do Corinthians vem pro toque de bola, Coutinho, Carrilho domina para o time corintiano, liga para Garro domina, vem pro toque de bola para Romero abriu jogada pelo setor de esquerda com José Martínez. Ele vem pro break, se brava na canção, ganha do Facundo Torres, toca na bola, põe para fora. Lateral pro time do Palmeiras bater. Daqui a pouquinho, intervalo, Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, no microfone Bandeirantes, já para você, Ricardo Capriotti. 1-0, Timão, Bidu pro Timão. Se posiciona no campo de defesa, tenta ser jogando recorde novamente o time do Corinthians do Palmeiras. Abertura para Piqueires volta com Evangelista, sai jogando no campo de defesa, recorde contigo no setor intermediário. Domina o time do Palmeiras para ser pro jogo. 46, quantos tivemos de acréscimos? Vocês viram? 7. Isso, 7. Obrigado, Soler. Obrigado, Fabiane. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente, recorde no campo de defesa, o time do Palmeiras, 1-0 pro Corinthians no agregado, 2-0 pro time corintiano. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Domina o time do Verdão, vem pro toque de bola, tenta o drible novamente, Vitor Roque, toma falta, tá parado o jogo. É falta pro time do Corinthians, do Palmeiras bater na esquerda. E vai dar vermelho pra alguém no banco do Palmeiras. João Martins expulso o auxiliar do Abel. É um maluco lunático, né? O árbitro não marcou a falta? Falta, segue o jogo. E o que ele quer que faz? O que ele quer? Já chega o destempero do Aníbal Moreno, agora o auxiliar, que é um chato também, né?
Alô, Argel, tá ligado no varanda do futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. No meio do campo de retaguarda, vai tentar o toque para o time do Palmeiras. Tem falta para a cobrança novamente. Obrigado, Solerzinho. Se posiciona novamente para o levantamento. Falta novamente. Vem para o toque para o Sussar. Uma jogada pelo campo de ataque para Diai. Já levantou na boca do gol. Vem para subir de cabeça a zaga do Corinthians. Tira. Vem para ganhar lateral. Palmeiras na esquerda. Campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras bater. Estamos com 48. Iremos a 52 no primeiro tempo. Lateral 2-0. Corinthians no agregado. É Copa do Brasil, vale vaga para as quartas de final. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda. Piqueires vem para a cobrança, tenta o toque, para contigo no setor intermediário. Aperta novamente o Corinthians, tenta o toque, curto no meio de campo. Recolhe Vitor Roque, limpou pro nada. Vem para a proteção, tenta ganhar o lance. O time do Corinthians vem para rasgar Ramalho. Ramalho tira, dá um bico na bola, mas põe para fora em lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras cobrar. Piqueires cobrou lateral, solta contigo novamente. Recolhe com o Evangelista. Evangelista domina pelo seu campo de defesa. 1-0 para o Corinthians no agregado. 2-0 Timão. Domínio do campo de retaguarda. O Verdão toca a bola no seu campo de defesa. Já prende a jogada contigo no setor de meio de campo. Domina Piqueires. Piqueires prende o lance. Tenta o levantamento à frente. Vem para rasgar. Domina Mateuzinho. Mateuzinho chuta a bola para fora. Ele tenta o toque. Ele para o time do Palmeiras na cobrança de lateral. 49 minutos de bola rolando. Mais 3 minutos de jogo neste primeiro tempo. 1-0 Corinthians no agregado. 2-0 Corinthians. Domina o time do Palmeiras com 10 jogadores em campo. Aníbal Moreno por agressão em cima de Martínez foi expulso, foi infantil e prejudicou demais o time do Palmeiras. O Aníbal Moreno se posiciona para a cobrança de lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. 49 minutos, você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Placar de 1-0 Corinthians, agregado 2-0 Corinthians. Domínio do campo de defesa, tenta o toque para contigo no setor intermediário. O Mikael, ele vem para a finta, tenta o toque, tenta ser o segundo, bola volta para Carrilho, mas o árbitro para não. Bandeira marcou a falta, não foi o árbitro ainda. Exatamente, quem deu a falta foi o Rodrigo Figueiredo Correia, o bandeira de número 1, Daronco não tinha visto o lance. É o futebol da Bandeirantes, o problema é que de cima vê a fita, viu, Soler? No braço. É. Eu vou dizer pra você, viu, Solerzinho? O bagulho é louco, viu, irmão? Parado o jogo, rapaziada, alô rapaziadas do Elite, campeão da Copa, Blusão em São Paulo, ligado no microfone Bandeirantes, rapaziada da Copa Blusão, parabéns Samuel lá do Guarujá, tá ligado no futebol Bandeirantes, o Giba também, tá lá curtindo o sonsaço Bandeirantes, grande Giba, obrigado pelo carinho da sintonia, lá recolhe no campo de ataque, o Palmeiras cruzamento na grande área, afasta, a zaga do Corinthians vem pra tirar, já domina do campo intermédio de ataque, bola foi chuta pelo comando pelo setor de esquerda, prende a jogada contigo na intermediária, recolhe novamente, dominou, tentou bater pro gol travado, vem para ganhar o time do Corinthians com Ranieri, ele partiu, ficou no chão, foi puxado pelo Tigrinho, o árbitro mandou seguir, hein? Exatamente, ainda fez questão de tirar uma na cara do Ranieri, deixou claro, nada, mandou seguir e vem o Palmeiras. Alô, Arthur e o Giba, ligados no Guarujá, no futebol da Bandeirantes. Domina o time do Palmeiras, placar do jogo 1-0 para o time do Corinthians. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, domina do campo de ataque, tenta descer com o time no setor intermediário, domina novamente o time do Palmeiras, desce pelo setor de direita. Vem a marcação do Romero, bola volta para a ponta para Giai cruzou na cabeça do Gustavo Henrique, que sobe para tirar para o time corintiano. Ele tira 51 minutos de bola rolando, Palmeiras 0, Corinthians 1, no agregado 2-0 para o time do Corinthians. Domina no campo de defesa e o Everton caiu no chão, no momento do gol foi ridículo o goleiro do Palmeiras. Ele tentou cavar uma falta na hora do gol do Corinthians, cara. Negócio lamentável o Everton, que pegou pênalti do Roberto no primeiro jogo, que fez e desfez, e hoje ele pisa na bola, hein, Ronaldo, hein, Pretzel? É verdade, o Palmeiras tem que saber perder também, é difícil, os caras estão num sangue quente, mas o gol foi legal, todo mundo reclamando do nada, por quê? Porque levaram o gol. Agora, o jogador mais consciente no time do Palmeiras é o paraguaio Sousa. O jogo e tenta criar alguma jogada, só que o Vitor Roque, que para mim é um dos melhores em campo, está muito acelerado, certo? E aí ninguém encosta, Maurício corre que nem um maluco e o Facundo Torres está sumido no jogo. Isso facilita o setor defensivo do Corinthians. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo. Palmeiras 0. 1 para o Corinthians, no agregado 2-0 pro Timão na Bandeirantes, vem ele, Ricardo Capriotti, vem Capri. Vamos lá, Ulisses, que noite, hein? Que noite, minha gente de gala, noite de derby, jogaço, Palmeiras e Corinthians, São Paulo eliminado da Copa do Brasil, uma noite de gala aqui para todas as torcidas. E olha,
Não tá nada resolvido no Allianz Parque, não. Tem todo o segundo tempo nesse clima, nessa atmosfera. Vamos lá, quero ouvir a reportagem Bandeirantes com vocês. Luiz Fabiani, vai Gustavo Soler. Vamos lá, Capri. O Palmeiras precisa fazer algo que não acontece desde o Campeonato Paulista do ano passado para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Reverter o resultado e vencer por 2 gols de diferença para avançar no tempo normal. A vitória por 1 gol de diferença coloca o Palmeiras na decisão por pênaltis contra o Corinthians. O Verdão que perdeu Aníbal Moreno depois da agressão desleal que ele teve para cima do José Martínez, e tem à disposição Marcelo Lomba para o gol, e na linha Marcos Rocha, Vanderlan, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Luigi, Emiliano Martínez, Thales, Alain, Flaco Lopes, Benedetti e Arthur. E pelos lados do Corinthians, Fabiani. Olha, Soler, apesar da situação do Corinthians parecer mais confortável que a do Palmeiras, houve sim reclamação com a arbitragem, especificamente do Ranielli, do Matheus Bidu e do auxiliar Lucas Silvestre, todos ao lado do árbitro do jogo, Anderson Daronco, reclamando de alguma coisa desse primeiro tempo. Os demais reunidos numa corrente, pregando concentração, porque, claro, o Corinthians não pode deslizar, que esse Palmeiras jogando no Allianz Parque é muito forte. Opções de Dorival Júnior para a segunda etapa, lembrando que Romero já foi acionado nos 45 iniciais. Felipe Longo, Félix Torres, Kaká, Andileri, Bidon, Charles, Rian, Thales Magno, João Pedro Tchoca, Luiz Gustavo Bahia e Dieguinho. Vocês já voltam aí para o segundo tempo, Luiz Fabiani e Gustavo Soler, já a reportagem Bandeirantes em ação novamente. Agora, a gente costuma dizer, não é, Ronaldo Giovanelli, boa noite, Ronaldão, boa noite, Alexandre Boa Pretzel. noite, Capri. A gente costuma dizer que, para não falar que o jogador é burro, porque é muito grosseiro, não é? Não é legal, não é? É grosseiro demais. A gente diz que o jogador é pouco inteligente, para não chamar de burro. Foi o que o Aníbal Moreno fez hoje. Foi pouco inteligente o Aníbal Moreno e colocou o Palmeiras numa baita fria. Agora é o seguinte, fiquei com a sensação de quem estava com 11 em campo era o Palmeiras e não o Corinthians, porque os caras correram barbaridade aí. Mas eu quero ouvir vocês, que sabem tudo, os craques dos comentários Bandeirantes. Ronaldão Giovanelli e Alexandre Pretzel, me contem como foi esse primeiro tempo. Vamos lá, rapaziada. Capri, você fez até um desenho praticamente do que foi esse primeiro tempo. As duas equipes numa entrega muito forte e no posicionamento também já criado para esse jogo, que o Corinthians não quis ficar na espera e adiantou um pouco as suas linhas, mas a verdade é que na expulsão colocou o estúdio a perder praticamente, porque aí teve que correr em dobro, mas o Palmeiras mesmo assim correu em dobro. Todos os jogadores se empenhando e numa bola parada acabou tomando um gol. Num posicionamento, num pedido até do próprio Everton, falando com o Daronco agora no intervalo, falando que se teve alguma irregularidade, o Daronco falou que não aconteceu nada. Isso a gente deu pra ver de longe aqui pela forma dele falar. Mas a verdade é que foi um jogo como todo mundo esperava, intenso, com muita marcação, né, Pretzel? E as duas equipes numa entrega que só a correria terminou aos 39 e 38 do primeiro tempo. Então, agora que os treinadores vão poder entrar com uma leva de jogadas, que eu acho que eles fizeram isso para esse jogo, para tentar surpreender ainda mais o Palmeiras. O Palmeiras precisa reverter um placar de 2 aí praticamente, para levar, para fazer um barulho. Agora, o Corinthians está jogando com a bola no chão. E isso aí é a cara do Dorival também, que a gente aqui criticou muito ele, até nas escalações. Quando você coloca a bola no chão e sai jogando, é porque foi feito esse trabalho, né, Pretzel? Não, sem dúvida, e o Dorival está indo à 5ª vitória contra o Abel Ferreira. Em 5-2 nesse momento, o Dorival eliminando o Abel mais uma vez. Já fez isso pelo São Paulo contra o Palmeiras na conquista do título de 2023 e vai eliminando de novo o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Mas em cima do jogo, a expulsão do Aníbal Moreno, Capri, praticamente define a situação, a não ser que o Palmeiras consiga uma epopeia, como o Soler disse, que há muito tempo não acontece. Assim que o Moreno foi expulso, o estádio murchou. O ambiente era muito favorável ao Palmeiras, mas quando o Moreno vai embora e a imagem aparece no telão, foi um silêncio constrangedor da torcida do Palmeiras. Aí o que fez o Abel Ferreira? Demorou um pouquinho para reorganizar o time. Assim que o Palmeiras fica com a menos, o Corinthians cresce no jogo, entra na área 2 vezes, mas não consegue fazer o gol. Caiu uma bola pro Rodrigo Garro, quando o Palmeiras estava com jogadores cansados, e ele acabou errando em bola e perdendo a oportunidade. Depois o Palmeiras melhorou no posicionamento, quando o Abel conversou rapidamente com o Evangelista e com o Maurício. O Evangelista ficou mais recuado, o Maurício ficou numa segunda linha junto com o Facundo Torres.
e com o Sousa e o Vitor Roque ficou lá na frente. Aí deu uma melhorada, tanto é que essa corrida do Palmeiras não foi mais uma corrida aleatória, não foi uma corrida de marcação, foi uma corrida de jogo associado e jogo armado. E aí o Palmeiras chegou algumas vezes na área do time do Corinthians e o Vitor Roque em 2 oportunidades demorou um pouquinho para finalizar, mas em 2 vezes ele levou vantagem sobre a defesa do Corinthians. Depois, quando acontece o gol do Matheus Bidu aos 42 do primeiro tempo, que foi um gol legal, numa cobrança de escanteio, o Ranieri ganha na cabeça do Gomes, o Gomes cai no chão, mas não houve nada, e a bola espirra no Bidu e na pequena área ele consegue achar o espaço e bate para dentro do gol. A confusão depois é uma bobagem, porque o Bidu foi comemorar, ele só tem onde comemorar, perto da torcida do Palmeiras. Assim como o Maurício no gol anulado do jogo passado também só tinha onde comemorar, perto da torcida do Corinthians. Então os jogadores querem ser muito machões, mas eles têm mesmo que jogar bola. Assim que sai o gol, obviamente que aí o estádio acabou desabando. O que tem que fazer o Abel agora? Eu acho que o Dorival Júnior, com a lesão do Messi, colocou o Romero, uma mudança correta. Eu, se fosse o Abel, eu sei que já iria me perguntar isso, Capri, eu tiraria o Facundo Torres e colocaria o Felipe Anderson. E tiraria o Evangelista e colocaria o Rafael Veiga. Iria pro tudo ou nada. Essa é a realidade, pelo menos para ter 2 jogadores que ficam mais com a bola, que seguram mais com a bola com um jogador a menos. Para evitar que o Corinthians sempre fique com essa bola longa, com essa bola rápida e arrume um contra-ataque com um jogador a mais. Vamos ver se o Abel realmente vai mexer no time, mas ficou difícil. O Palmeiras precisa caminhada para as quartas de final, Capri. Valeu, Pretzel, você e o Ronaldão já voltam aí para todo o segundo tempo também. Tem mais um pouco inteligente, eu tava me esquecendo aqui, mais um pouco inteligente. João Martins. Tá de brincadeira, o João Martins reclamando que o Daronco não tava dando falta pro Palmeiras, foi expulso de campo. Gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras precisa botar a cabeça no lugar. Gente, ele reclamou. É muita pilha. É muita pilha. Ele reclamou, o Capri, ele reclamou de um lance que o Daronco marcou a falta. Então, ele não sei, tá maluquinho. É muita pilha, o time do Palmeiras tá muito pilhado. Eu não sei se é um reflexo do Abel Ferreira pilhando demais o time, mas o assistente foi reclamando do Daronco, não teve participação em nada no primeiro tempo. Gente, vamos botar os nervos no lugar aí, o Palmeiras, e quem sabe voltar aí com a intensidade, mas sem virar o fio, senão não dá pra fazer muita coisa no segundo tempo não. E o Corinthians tá se classificando às quartas de final da Copa do Brasil. São 10h31 nesta noite de gala do futebol brasileiro, noite de oitavas de final. Os times estão se garantindo para as quartas e daqui a pouquinho o Bruno Migliozzi vai conferir os resultados dessa noite e os times que já estão garantidos na próxima fase. Opa, chamou, falou. Só rapidinho, acabei de voltar para o campo aqui. Emiliano Martinez e Flaco Lopes aquecem mais forte, devem ser novidades já para o segundo tempo. Maravilha, tá aí o Soler informando, de olho em tudo ali. Já a gente confere tudo isso para vocês. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião.
E loira? Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A sua semana premiada é na Estrela Bet. Semana das Estrelas até 9 de agosto. Uma semana inteira de bônus, prêmios e recompensas para você brilhar. São 300 mil reais em prêmios. Aproveite! Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe o app no Google Play. Estrela Bet, simples e num instante. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Escanteio pra cima do Corinthians, Garro vem pra bola, partiu pra bola, levantou no bagulho do gol, toque de cabeça, vai sair, Bidu bateu! Gol! Do Corinthians! Num cruzamento dentro da grande área, a bola é levantada, ela ficou quicando na pequena área, ninguém chegou, o Bidu veio, deu um bico na bola, a bola morreu no fundo da rede, Bidu, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona à torcida do... Tá aí Ulisses Costa e o gol de Matheus Bidu, que vai dando a vitória parcial ao Corinthians contra o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, já todo o segundo tempo. Atenção, Bruno Milhozzi, times já classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, e tem mais bola rolando também. Vamos lá, Milhozzi! Vamos lá, Capri, então, passando a régua nessa quarta-feira de Copa do Brasil, porque primeiro o Botafogo avançou sobre o Bragantino, venceu por 1-0 em Bragança, já tinha vencido por 2-0 e tá nas quartas de final, assim como o Galo, hein? Perdeu por 1-0 na Arena MRV contra o Flamengo, mas passou nos pênaltis. Everson defendeu e converteu a última cobrança para classificar o Galo. Além disso, o Bahia empatou 0-0 contra o Retrô, tinha vencido por 3-2 e passa, assim como o Atlético Paranaense, em que venceu o São Paulo por 1-0, depois de uma expulsão do Rafael, e com 3 defesas de Santos às penalidades, o Furacão avança à próxima fase. Nesse momento, Capri, vai começar o segundo tempo no Maracanã, para Fluminense 0, Internacional também 0. Na ida, o Flu venceu por 2-1, então tá passando para a próxima fase da Copa do Brasil, Capri. Bruno Milhozzi de olho em tudo aí, vai atualizando ao longo do segundo tempo. Tô ouvindo a torcida se manifestar e os times estão voltando. Luiz Fabiano e Gustavo Soler. Os dois já retornam ao campo de jogo e vem no Palmeiras, como informamos no intervalo, Emiliano Martinez e Flaco Lopes. Já estão aguardando ali o trabalho do quarto árbitro, Jefferson Ferreira. Oi. Desculpa aí, Capriotti. O Abel vive o pior momento como técnico do Palmeiras. Vai tirar o Vitor Roque. Não, isso é piada, é piada. Tá maluco? Fim de ciclo, tá? Fim de ciclo. Tá doidinho mesmo. O Vitor Roque foi o melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo. Pelo amor de Deus, que jogo ele viu, cara. O cara tem que fazer 2 gols e ele tira o centroavante, meu.
Fala, Milhose! Capri, saída de bola no Maracanã, o Internacional erra, entrega de graça e o Canóbio faz 1-0 pro Flu. No agregado, 3-1 Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil. Tá indo o Internacional. Atenção, vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Você vai ter tudo dessa noite de gala do futebol brasileiro no apito final. Todos os lances, toda a análise, toda a reportagem. Mas tem 45 minutos de história ainda para Palmeiras e Corinthians. E essa história quem conta é você. Vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola no time do Palmeiras. Ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians para ser jogando com o Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians para jogar do campo de defesa. Vem comigo, torcedor brasileiro, 1-0, Corinthians no agregado, 2-0, Timão. Domina o time corintiano, mexe o Palmeiras, Pretz e Ronaldo, sai Facundo Torres, é isso, Soler? Exatamente, Facundo Torres e Vitor Roque para as entradas de 32, Emiliano Martinez e 42, Flaco Lopes. Eu tiraria o Torres e botaria o Felipe Anderson, que é um carregador de bola, assim como o Veiga também. O Lopes ok, mas não para tirar o Vitor Roque. Não deu para entender, Ronaldo. Precisa de 2 gols, tu tira o cara que mais deu trabalho para a defesa do Corinthians no primeiro tempo, Ronaldo. É importante ele chegar com o time agrupado, né, na defesa do Corinthians, que não é uma defesa que passa tanta confiança. Mas é verdade que ele tinha um cara que fazia essa defesa ficar inquieta, né? Cada um tinha que sair para cima dele. Então acho que ele erra também. Eu vou na linha de vocês aí, ele erra, precisando fazer os gols, tirar o Vitor Roque. E domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi chuta pelo setor de esquerda na velocidade, vem cruzamento na grande área, placar do jogo continua, placar de 1-0, Corinthians no agregado, 2-0 Corinthians, a bola volta no toque de bola, tenta ganhar a jogada, Coutinho novamente, Yuri Alberto briga, tenta ganhar a bola, volta no meio de campo, Garro vem para fazer a falta. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Amarelo pro Garro. Exatamente, pegou no meio do caminho Emiliano Martinez, mata a jogada, primeiro cartão amarelo no segundo tempo, terceiro no jogo para o Corinthians. Sei não, hein? Para amarelo esse lance? Deu uma entrada muito forte, mas ele não estava dando amarelo no primeiro tempo. Mas dá o crédito pro árbitro também. Aí já é perseguição, pra mim é perseguição. Ele fez isso no primeiro jogo, ele deixou ele apanhar à vontade e agora ele vai dar um cartão pro menino num lance que não é pra cartão, pô, pera aí. E vem pro jogo, o time do Corinthians tenta descer por trás. O Giai pegou o Carrilho, o árbitro tá dando lateral só pro Corinthians. E o Giai já tem cartão amarelo, ele derruba o Carrilho e rapidamente sai da frente do Daronco. O Daronco marca apenas lateral e o Carrilho sente dores nas costas. Tá parado o jogo. Tá sentindo o Carrilho caindo no campo de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Abraspress. Transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É que o Giai involuntariamente cai em cima do tornozelo do Carrilho. É isso. E aí ele já tem amarelo, mas não é lance para um novo cartão também. Segue o jogo, está sendo atendido o Carrilho, que fez no primeiro tempo, Fabiane, muito ruim. Vamos ver se ele melhora agora na segunda etapa. Vamos ver Tem gente aí e veio espionar o Yuri Alberto hoje e o goleiro Hugo, viu? Pois não. Só ia completar, Ulisses, o Carrilho pediu atendimento médico na maca. Não sei se vai dar para o peruano, lembrando que o Corinthians já perdeu o Memphis Depay no jogo por conta de uma lesão muscular. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra. Tá tudo certo, torcedor brasileiro. Claro que dá tudo certo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Carrilho sendo retirado pela maca no campo de jogo. E o Daronco tá ali tirando o Carrilho praticamente. O Mateuzinho e o Garro esticam os braços ali pro Daronco e falam: você vai pôr o cara, o árbitro vai pôr o cara na maca? Força pra isso ele tem, né, Ulisses? Acho que sim, né? Porque força é muito relativo, tá bom? Será que é muito músculo? Se toma muito anabolizante, não é tanta força não, filho. São essas atitudes do Daronco que eu não aceito. Começou o jogo, um cartão já amarelo para um cara que foi numa entrada normal, querer colocar o jogador dentro da maca. Tem coisas que eu não entendo no futebol. Isso aí é uma coisa que eu não entendo. O Flaco Lopes impediu que ele fosse para a maca, ficou na frente. Então, que coisa, hein? Tá louco, é por aí, viu, Ronaldo?
Vê como é que tá o Carrilho, hein? Tem algumas coisas que eu não entendo. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG. Na cá até falta para o time do Corinthians bater. Se posiciona para a cobrança de falta, vem para a bola, partiu na bola, tenta levantar a frente. Gustavo Henrique busca a jogada, a bola volta no setor intermediário para Garro. Garro domina para Romero. Romero recolhe para o time do Corinthians, deu jogada para a direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Inverteu para o Yuri Alberto, matou no peito, tentou ganhar do zagueiro, tocou na bola. Yuri Alberto ganha a bola, volta com o time do Corinthians. Palmeiras briga demais, agora o árbitro marcou a falta. Toque de mão do Yuri Alberto, tá parado o jogo. E foi mais na reclamação do Giai do que propriamente um toque. Não, foi no VAR. O VAR que avisou ele. Rápido. Ele apita pelo VAR. É um hábito que ele tem, infelizmente. O VAR falou, ó, mão do Yuri Alberto. Tanto é que ele tinha dado lance normal no jogo. O Giai reclamou, ele deu normal. Aí, de repente, o Yuri cruza, ele dá a mão do Yuri. Ele volta atrás. A voz da consciência, ele ouve muito o VAR. O VAR ajuda muito ele nessas coisas, viu, o Fabiano? Foi muito rápida a decisão, demorou alguns segundinhos e o Giai reclamou demais com ele, acho que influenciou na decisão também. E domina o Giai, tenta descer para o time do Palmeiras, vem para a finta, tenta o toque de bola, vem Martínez para a marcação, aperta novamente Martínez, Giai tenta passar por ele, passou por ele, Martínez vem, toca na bola, tira, a bola vai para fora. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians, bate por último no Giai. Não, bateu no Giai por último, pode ter certeza. Bico da chuteira. Tá marcado o tiro de meta pro Corinthians. Também fiquei com a impressão que bate no bico da chuteira do Giai. Muda. Ó a situação, como é que foi a queda em cima do Carrilho, hein? Vai embora o Carrilho. Vai embora Carrilho, 19, recebendo atendimento médico no banco e chorando bastante. Vem 27, Breno Bidon. Se posiciona para ser o jogo do time do Corinthians, o tempo não para, Bandeirante marca. São 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, 6h30, segundo tempo, girando o placar, Copa do Brasil, oitavas de final, continua para você, Corinthians 1, Palmeiras 0 no Allianz Parque, no agregado 2-0 para o Corinthians, na Bandeirantes é você, alô, diz aí, Miliose. Ulisses, no Maracanã o Fluminense tá passando, tá ganhando do Inter. Placar de 1-0, gol marcado por Canóbio na segunda etapa, na ida 2-1. 3-1 no agregado pro Fluzinho. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus. Todos os jogos ao vivo para você. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a briga, a disputa pelo acesso. Assine já! E domínio do toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. Bola foi chuta para o toque de bola de Piqueires. 1-0. O Corinthians vence o jogo no placar agregado 2-0 para o time do Corinthians. Vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor intermediário. Giai dominou por entre as pernas da marcação do Bidu. Cruzou para trás, vai pintar o gol do Palmeiras. Bateu o Maurício para fora! Linha de fundo, num lance sensacional do Giai Solera. Foi bem demais agora o argentino que recebe aplausos do Flaco Lopes. Ele dá a caneta pra cima do Bidu, rola pra trás e o Maurício de frente pro crime, no pé bom, pé canhoto, pega errado na bola e o Palmeiras perde. Mais uma chance inacreditável no derby. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado, Sérgio Carlos Narras, curtindo o sonsaço. Bandeirantes, forte abraço. Ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Vai tentar o toque de bola. Roberto Jorge Plusposki. O Plusposki está curtindo o sonsaço. Bandeirantes, forte abraço. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recado do campo de defesa. Temos o toque de bola contigo novamente. Alô, Roberto e Robertinho. Forte abraço para vocês. Domínio do time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa, aprende a jogar. A Bidu foi empurrado, derrubado pelo Flaco Lopes, está parado o jogo. Marcada a falta, campo de defesa para o time do Corinthians bater. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples e num instante. 8h40 jogados, é segundo tempo de jogo. 0 Palmeiras, 1 Corinthians. Na Bandeirantes, quem fala é você, Ronaldo Pretzel. O jogo tá afeição pro time do Corinthians, óbvio que o Palmeiras vem para cima, vai pro tudo ou nada. A entrada do Martínez é para você ter um jogador mais descansado para marcar no meio, mas é inexplicável a saída do Vitor Roque. Inexplicável o que fez o Abel Ferreira. E do lado do e vem Corinthians, pro jogo, o time do Corinthians tenta o toque de bola. Romero errado, pois não, Ronaldo. E do lado do Corinthians, duas baixas aí também que a gente viu aí no meio de campo. O Memphis e também o Martínez, que saiu machucado. E agora, não, o Carrilho saiu machucado e o Corinthians tenta se recompor no meio de campo, onde o jogo está bem disputado e voltou,
para esse segundo tempo aqui com uma velocidade também igualzinho ao primeiro tempo. E vem para o jogo de Corinthians, bola foi chuta para o toque de Coutinho de Martínez, tenta bater para o gol, Martínez em cima da marcação, a bola explode de volta com o time do Palmeiras, recolhe Gomes, tenta soltar a frente, vem para o toque de bola, o time do Corinthians ganha Ranieri, ele solta para Bidu, Bidu parte com a hora dominada pelo setor de esquerda, que é para ataque, um toque de bola frente, abriu para Yuri Alberto dominou, o Romero entrou na segunda porta, Yuri Alberto cruzou, mas o que é isso, Yuri Alberto? Mas o que é isso? Cruzou atrás do gol, longe, de perna esquerda. Fabiane. Ele confia demais na perna canhota dele. O problema tá aí. Bateu com o tornozelo na bola, até o Everton ficou assustado de tão mal que foi agora o camisa 9 do Timão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Duda tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Duda, pelo carinho da audiência, torcendo pro Timão, placar de 1-0 Corinthians. Você tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domina no campo de defesa, refa no time do Corinthians, vem Ranieri, ganha a jogada, solta, Coutinho na direita para Bidon, Bidon para Mateuzinho. Mateuzinho tentou devolução para Bidon, não consegue, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras. Tenta articular a jogada Maurício domina, abre para a direita no campo de ataque por bom Giai. Melhorou muito o Giai, adianta a bola, tenta o toque de bola, perde o lance, bola volta para Yuri Alberto. Ele recolhe para o time do Corinthians, que tenta articular, jogada pelo campo de ataque, levantamento vem para o toque de bola de Martínez. Martínez deixou para Yuri Alberto vem para o drible, o árbitro manda seguir. A bola volta, Bidu tentou chegar, foi empurrado pelo Giai, é falta para o Corinthians bater no campo de defesa. Falta a favor da equipe do Corinthians, lance fora da bola do Maurício, como você bem destacou, e o Flaco ainda seguiu na jogada e conseguiu chutar para fora. Lance a favor da equipe corintiana. Para mim não houve a falta. A falta aconteceu para mim, para o Daronco e para você, Ronaldo. O Gomes já faz a falta lá quando ele faz o desarme, que ele levanta o pé. E ali foi só um tapa que foi para tirar o Bidu da jogada, foi com a mão, né? Tá parado o jogo, falta para o time do Corinthians. Bateria, o Abel partiu para cima do Bandeira, hein? O Abel quase agrediu o Bandeirinha, hein, Soler? O Bandeira ele saiu gritando todas ali para cima do Rodrigo Figueiredo Correa. É bola para o time do Corinthians com o Galo. Ele prende no campo de defesa, gira a jogada, abriu para Bidu pelo setor de esquerda, campo de ataque, Mateuzinho pede, abertura vem para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina para o time do Corinthians, erga a cabeça pelo meio para Ranieri. Ranieri tem espaço para ser para o jogo, liga para o toque de bola para Bidon. Bidon domina para meio direito do campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola contigo novamente. Recorde o time do Corinthians com o Garro. O Garro prendeu, é para Mateuzinho que volta. Lance do seu campo intermediário de ataque para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, vai para a finta, limpa a jogada, tenta o passe de bola, soltou para Garro. Em velocidade, Mikael chegou no Garro. Garro protege, ganha o lance na primeira, na segunda, derrubado o Garro. Mikael foi muito infantil, falta pro Corinthians bater na esquerda. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais consórcio e mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio Volkswagen.com.br. Consulte condições. Rogério Assis transmitiu a eliminação do São Paulo. Atlético Paranaense elimina o São Paulo nos pênaltis. Passaram Galo, Atlético Paranaense, Bahia e Botafogo. Bragantino, Retrô, São Paulo e Flamengo estão fora da Copa do Brasil. Aqui se posiciona para a cobrança. Amanhã tem Vasco, CSA, CRB e Cruzeiro. Amanhã para você, para definir os próximos quartos, os próximos times que vão às quartas de final. É falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Flamengo fora, se posiciona, levantamento na grande área, vai pintar o gol do Corinthians, o toque de cabeça, Gustavo Henrique. De cabeça pro Timão. Gustavo Henrique numa cobrança de falta perfeita no Garro, na segunda trave, ele subiu mais que todo mundo, cabeceou no meio do gol, no céu do gol, como gol, uma boca aberta, a bola morreu no fundo da rede, passou embaixo, em cima da mão do Everton e morreu no fundo do gol, entre o travessão e a mão do goleiro do Palmeiras. O Corinthians faz o segundo gol do jogo. Corinthians 2, Palmeiras 0. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Gustavo Henrique, que você proporciona. Gustavo Henrique, a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é teu, diz aí.
Fabiane. A bola na rede que premia aquele que trabalha calado e é um pilar nesse Corinthians. No alto de seu 1,96 m, Gustavo Henrique subiu livre. Não tinha marcação o zagueiro artilheiro do Corinthians, que na primeira oportunidade deu assistência. Agora manda pra rede sem chances pro Everton. Gustavo Henrique amplia pro Corinthians. 2-0 no Allianz Parque, Ulisses. O melhor em campo até agora, um leão na defesa e agora decisivo no ataque. Gustavo Henrique. Sempre gostei, prejudicado por muitas lesões. É um jogador que merece esse momento, né? 2-0 Corinthians, fatura liquidada. Agora é tentar evitar o vexame. Se o Corinthians forçar, pode até sair daqui com uma goleada. E aí, Ronaldo? Tava sofrendo no começo do primeiro tempo, até aqui, consegue numa bola parada, onde o Garro tava ali praticamente que na linha de fundo, o Michael acaba fazendo a falta. E essa bola foi bem colocada na cabeça do Gustavo Henrique, que mete para dentro do gol. Agora, o Corinthians teve no começo desse segundo tempo também a tranquilidade de colocar a bola no chão, sair jogando. A verdade é que o Corinthians acaba encaixando depois da expulsão que teve no primeiro tempo. No segundo tempo voltou com o time encaixado e conseguiu o segundo gol. É o que o Prédio falou, se o Abel agora não abrir a cabeça dele para novas formas de jogar, ele pode tomar uma goleada em casa aí. Flapo Lopes pegou o bidon. Exatamente. O Maurício. Foi o Maurício. Cartão amarelo pro camisa 18 do Palmeiras. Maurício. Bom, agora não adianta ficar chutando os jogadores adversários. É a segunda falta em sequência depois que o Palmeiras levou o segundo gol. Se o time do Palmeiras vai perder a cabeça, daqui a pouco pode virar uma goleada vexatória aqui dentro, que é o que a torcida não quer mais também. Tem que botar a cabeça no lugar porque a classificação está praticamente perdida. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo novamente. Reco ali no campo de defesa, Reco ali no campo de retaguarda, tentando ser o time do Palmeiras, aperta na marcação, Corinthians lateral para o Palmeiras bater, tá parado o jogo. Ulisses, pois não. Só um destaque, o Raniel e o José Martínez, dois jogadores do Corinthians, se estranharam. Tiveram que ter os ânimos contidos ali, os dois volantes do Corinthians, mesmo com a vitória parcial por 2-0. Muito exaltados os dois volantes do timão. Esse Martínez é meio maluco, né, cara? Ele briga totalmente com todo mundo, cara. E vem pro toque de bola, é guerreiro. Ele é maluco mesmo. É maluco, não ele briga com todo da mundo. Pancada, não. Hoje, como eu disse, é dia de separar os homens dos meninos, meu amigo, esse jogo. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. A bola vem para o Yuri Alberto, mata no peito, vem Gomes para marcação. Rico Yuri Alberto tentou passar pelo Gomes, a bola vai embora para a linha de lado, tá parado o jogo lateral para a equipe do Palmeiras cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. E tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater do campo de defesa. Porque o Bidon deu um chega pra lá no Maurício numa disputa aérea, sem bola, sem agressividade também, falta bem marcada e já cobrada pelo Verdão. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo no campo de retaguarda para o time do Palmeiras. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse Braspress. Domina o time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque. Chiari vem pro toque de bola contigo novamente. Recolhe contigo no toque de bola. Piqueires para ser o jogador do campo de defesa. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe, placar do jogo, placar continua, placar de Corinthians vencendo 2-0 pro time do Palmeiras, pois não, Milhose. Tem gol no Maracanã, Ulisses. O Internacional empata contra o Fluminense de pênalti com Alan Patrick. Agora agregado diz 3-2 pro Flu. Falta o gol pro Internacional levar pros pênaltis. Que coisa, hein? O Inter toma um gol, empata agora e cria esperança na torcida do Internacional. Se não passar, vai estar engraçado o jogo aberto amanhã, hein, Ronaldo? Ele é todo seu, viu, Ronaldo Giovanelli? Rapaz, vai ser mas chega daquele jeito. Vai ser uma quinta-feira gostosa, você pode ter certeza. Convido a todos vocês a assistirem o jogo aberto amanhã. E não só quinta-feira, porque o Flamengo caiu fora e o Palmeiras está caindo fora. Tá ficando interessante e equilibrada essa Copa do Brasil. Lembrando que o Galo eliminou o Flamengo, o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo, o Bahia eliminou o Retrô, o Botafogo eliminou o Bragantino. Amanhã Vasco e CSA
CRB e Cruzeiro. E aqui o Corinthians vai eliminando o time do Palmeiras. Conte com a alta performance e a segurança que só amortecedor da HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. Você ligado no microfone da Bandeirantes, 2-0, Corinthians no agregado, 3-0 pro time corintiano. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola com o time no setor intermediário, aperta novamente. Já domina do campo de defesa, o time do Corinthians tenta arrancar com o Garro. Ele protege, escapa da marcação, vem pro toque de bola, é tocado por trás, por baixo, domina o Garro. Evangelista vem, Garro ganhou, tá na área, dominou, cruzou, Evangelista, trava e manda pra linha de fundo em escanteio. É impressionante o Rodrigo Garro visto de perto, Ulisses. Esconde a bola o camisa 8, o mago argentino do Corinthians. Conduziu pressionado pelo Evangelista como se estivesse sozinho. Conquista um escanteio valioso. Dá 2-0, mas Gustavo Henrique, zagueiro artilheiro, e André Ramalho na grande área. Diz que abre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. É escanteio pro time do Corinthians bater 2-0 pro time do Corinthians no agregado, 3-0 Corinthians em cima do time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes, se posiciona para a cobrança de escanteio. Vem pro levantamento dentro da grande área. Carrilho com uma bolsa de gelo no tornozelo esquerdo do banco de reservas do time do Corinthians. Escanteio, Garro partiu, bateu, levantou, no boca do gol, tentou toque de bola, não vai na bola. O Gustavo Henrique vem para tirar Micael. É lateral para o Corinthians bater pela direita de ataque. Motopeças de qualidade é Nakata. Conte com desempenho e a confiança na marca líder em suspensão também em Motopeças Nakata. Pode contar, torcedor brasileiro. O tempo não para. Bandeirantes marca 21 jogados. 21 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Oitavas de final, Ricardo Ferreira, Massaleta ligado no microfone Bandeirantes, grande Massaleta, forte abraço para você. Timão venceu o jogo 2-0, continua no agregado 3-0, Corinthians 2, Corinthians 0, Palmeiras, Aluminiose. Alô, Ulisses, o Bragantino, que foi eliminado hoje pro Botafogo, perdeu por 1-0, acabou de divulgar uma nota criticando a arbitragem da partida. Teve um jogador impedido no gol do Prachetes que abriria o placar e também o Natan Mendes expulso, por isso o Bragantino reclama após eliminação pro Botafogo. A bola volta no toque de bola, Garro tenta ganhar para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, Evangelista vem para marcar, a bola volta para Piton, Piton domina para o time corintiano, abre a jogada para Mateuzinho, Mateuzinho prende o lance pela direita, recolhe para Romero que sai jogando. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra, simule em consórcio vw.com.br e consulte condições. Muitos torcedores já foram embora do Allianz Parque, hein, Soler? Vazia as arquibancadas, hein? Exatamente, o clima de velório toma conta do Allianz Parque, apenas a Mancha canta, as outras organizadas nada e o restante do estádio também não. Claro que o segundo gol do Corinthians foi numa bola aérea, mas quando você tira o Vitor Roque, né, você coloca o Flaco Lopes para correr para um lado e para o outro, para jogar contra toda a defesa do Corinthians, também tem a colaboração do treinador também, né? Hoje uma noite ruim do Abel, apesar do erro do Aníbal Moreno, que deu uma cabeçada no Martínez e foi expulso, deixando o Palmeiras realmente pendurado. Mas ele montou o time mal antes do jogo, Ronaldo e Pretz, a gente falou isso. Mas 20 minutos do segundo tempo, esse time do Palmeiras está correndo ainda. Mesmo assim, você tem que ver a entrega dos jogadores. Eu estou dizendo isso por causa da cesta que foram mandadas lá pro estádio, essa coisa toda. Porque eles estão correndo, pelo menos. O erro foi do treinador. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Recorde do campo de defesa para ser jogando. Veiga e Felipe Anderson. Vem pro toque. Agora o Veiga. Agora o Veiga. Era no intervalo para botar os dois, para segurar a bola e trocar passes e chegar perto da área, sem tirar o Vitor Roque. É um gênio, Abel. Depois do 0-2, aí sim ele começa a acertar. E foi assim lá também na Neoquímica Arena. Esperou tomar o gol para mexer no time. Claramente ele vai aos poucos demonstrando aquele desgaste natural de um treinador que é muito vencedor, né? Só ele sabe. O mundo tá errado, só ele sabe.
Vem pro toque de bola contigo novamente no campo de defesa brasileiro para o jogo. Recorde no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, para volta contigo 2-0 para o time do Corinthians. Corinthians vence o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil você pode confiar. Mexe o Palmeiras. Sai com a 18, Maurício para a entrada do 23, Rafael Veiga. Sai com a 30, Lucas Evangelista. Entra com a 7, Felipe Anderson. E aí, Prétio Ronaldo? Agora ele fica com o Martínez, só o Martínez de volante. Ele põe os 2 meias para trabalhar a bola, para encostar no Sousa e no Flaco Lopes. Isso ele tinha que ter feito no intervalo. Quando ele estava perdendo por 1-0 e não por 2. Com essa mudança ele pode tentar a posse de bola. Mas é o que o Prédio falou, ele tem que tentar quando ele ficou com o jogador a menos. Para ele não ficar correndo atrás do time do Corinthians. Ele tinha que ter essa recomposição com jogadores que seguram mais a bola. Lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de defesa. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar, torcedor brasileiro. Domina, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Palmeiras tenta ser jogando. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo novamente. Veiga 2-0. Corinthians no agregado 3-0. Corinthians. Veiga tenta o toque de bola. Domina para o time do Palmeiras. Tenta partir para o comando de ataque. Que fica no chão, pede a falta. A bola volta, o Yuri aberto, enfeita a jogada, volta a jogada pelo campo de defesa, domina com o Bidon. Bidon gira para Garro, Garro recolhe para o time do Corinthians, dá de contra-golpe. Abertura para Mateuzinho, que linda a bola do Garro para Mateuzinho, partiu do campo de defesa, vai para o campo de ataque, balança em frente, a marcação no primeiro, bateu pro gol. Nossa Senhora! Isolou, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Às vezes pensar é pedir demais. O Mateuzinho poderia levantar a cabeça, o Romero e o Garro fechando pelo meio. Ele tenta arriscar, tenta se consagrar, pega muito embaixo da bola e manda na arquibancada do Allianz Parque. O Corinthians não faz a mínima questão de atacar. Administra o 2-0 e com inteligência. E o Dorival aos poucos vai mostrando que tem a cara da Copa do Brasil, hein? E tá eliminando o Abel Ferreira de novo. Isso é fato, isso não é estatística, é fato. 5ª vitória do Dorival sobre o Abel Ferreira em mata-mata. E vem para o jogo do time do Corinthians, vem com o Bidon, perde a bola, Gomes limpo, ganha a jogada, mas passa mal. Domina no campo de retaguarda para sair para o jogo. Recolhe do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo novamente, está parado o jogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Levante no campo de ataque, levantamento no bordo do gol, Hugo pega. Segura o goleiro do Corinthians para ser o jogador do campo de defesa, pois não. E agora o Hugo fez a defesa, o Gomes cuspiu. Tirou raspão do Hugo, hein? Foi maldoso o Gustavo Gomes. E vem para o toque de bola, Raniel tenta dominar novamente para o time do Corinthians, não consegue. Ele perde o lance, bola volta no campo de retaguarda para ser o jogando. A abertura vem pelo seu campo de retaguarda, já domina, prende, jogada curtinha pelo setor intermediário. Domínio do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque, aperta novamente na marcação. Já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola curtinho no setor de meio de campo. Já recolhe a jogada curtinha novamente no campo de retaguarda. O time do Palmeiras tenta ser o jogando. Já domínio do seu campo de retaguarda, vai tentar a finta, tenta o toque de bola curtinho novamente. Domínio o time do Corinthians para ser para o jogo. O time do Palmeiras ganha a jogada com Jai domina pelo campo de defesa. 27 jogados, placar do jogo 2-0, Corinthians no agregado 3-0, Timão. Galo eliminou o Flamengo, Atlético Paranaense eliminou o São Paulo, Bahia eliminou o Retrô, Botafogo, Bragantino. E vem Corinthians, Yuri Alberto dominou, tentou cruzar a boca do gol. Mikael vem pra tirar, seria a jogada boa pro Garro. Seria o terceiro gol do Corinthians no jogo. Mikael salva o time do Palmeiras. E é impressionante como é rápido o Yuri Alberto, Ulisses. Ele larga atrás do Mikael e termina na frente. Ele reduz a velocidade quando vê o Garro sem goleiro, pronto para completar. E tenta o passe, foi bem o zagueiro Mikael do Palmeiras para afastar. Escanteio e repetindo de novo. Toda a zagueirada do Corinthians na área, só Mateuzinho e José Martínez ficou na retaguarda. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando escanteio para o time do Corinthians. Bater bem para a cobrança, Garro. Genial, Garro. Ele vem para a cobrança. Domínio do campo de ataque, Garro partiu para a bola, levantou do banco do gol, tentou o toque de cabeça, vem para tirar de qualquer maneira. Afasta Gomes, bola volta com o time do Corinthians, vem com José Martínez. José Martínez novamente. Domínio do campo de retaguarda para ser para o jogo. Para foi solta pelo setor de ponta. Domina novamente o time do Corinthians no campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tá
tudo certo com o Tigre na obra. No agregado, placar do jogo continua de vitória para a equipe do Corinthians. Corinthians vence o jogo, tem uma aranha aqui. A abertura vem pelo comando de ataque, não que não goste. A bola volta no toque de bola. Coutinho já domina pelo comando, abriu o Garro prende o lance. Ele tenta o levantamento para o comando de ataque, tenta o toque de bola. Coutinho para a esquerda. Yuri Alberto protege, tenta o drible, toma a falta. O árbitro manda seguir, a bola volta no campo de defesa, já previu, recolheu para Garro. Garro dominou, bateu pro gol. Pega firme. E pegou o Martins fora do lance. O Yuri Alberto, que está caído e ameaçou o jogador do Corinthians, hein? Foi isso mesmo, Ulisses. Ele sofreu uma falta clara, mas a interpretação do Daronco também foi correta. Vantagem para o Garro chutar de fora da área. E aí o argentino fez o que pouco faz. Pegou mal na bola, o Everton encaixou. E o Romero põe a bola para fora, o Bidu, desculpe, põe a bola para fora porque o Yuri Alberto está caindo no campo de jogo. Exatamente, ele está recebendo um atendimento médico dos médicos do Corinthians porque ele está fora do campo. Então esse atendimento pode ser breve, ali na beirada do gramado, já está de pé, aparentemente sem dor, talvez tentando chamar a atenção do Caio Max Augusto Vieira, o VAR desta noite. Mas foi falta clara, o Martins bate em cima e embaixo, falta clara do jogador do Palmeiras. O Palmeiras está perdendo a cabeça agora. Ele puxa, ele dá um vazare no Yuri Alberto. Mas ele chega chutando. Foi um pré e pom. Ele chega chutando também e o Daronco não vê. Quer dizer, agora que o Daronco tem que segurar o jogo também, porque vai descambar. Vai descambar. Porque o Palmeiras não devolveu a bola pro Corinthians no fair play. Aí o Bidon vem e dá uma chegada no Gia e o Daronco dá amarelo. Então, o Corinthians não tem que entrar nesse tipo de provocação, porque até agora o Corinthians segue na Copa do Brasil, não pode ter prejuízo com expulsão. Pois não. E os jogadores, de novo, bolinha ali se empurrando, todo mundo jurando a mãe do outro, xingando não sei quem, lance paralisado mais uma vez, como você bem destacou. Faltou fair play ao time do Palmeiras. De novo na molecagem, o Palmeiras tentou levar vantagem, o Bidon deu um rapa pra cima do Gia e toma cartão amarelo, e todo mundo querer ser machão. Deixa eu falar um negócio, tá? Ronaldo já foi jogador, mas tem hora que você tem que saber perder. O jogo tá perdido, não tá faltando sangue, empenho, mas tem que ter um pouquinho de vergonha na cara, certo? Para saber jogar bola e não fazer esse tipo de coisa que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras está batendo sem bola. O Palmeiras agora não houve o fair play do Palmeiras, deveria ter devolvido a bola, porque se fosse o inverso ia reclamar. Tem que saber perder. Tudo bem, né, Ronaldo? Eu não estive lá dentro, não tive sangue quente. Mas nessas horas tem que saber jogar bola, né, Ronaldo? Mas você conhece muito bem. Aí a verdade é o seguinte, tá todo mundo com sangue quente aí, e o juiz, ele não pode começar a disparar cartão só para um lado também. Ele aí, agora, ele deveria fazer o que ele fez no começo do jogo. Chegar perto, conversar, mostrar o cartão. Agora ele tá deixando correr e ele apita quando ele quer. Esse é o problema. Vermelho para quem? Olha lá. Pro Giai não, né? Ou para alguém do banco do Palmeiras? Foi para alguém do banco. Alguém do banco do Palmeiras. O Hugo tá na minha frente, eu não tô conseguindo enxergar quem que é. Da mesma forma, Vitor Roque, aparentemente. Aparentemente o Vitor Roque é muito nervoso no banco. Não, é pro auxiliar. É pro outro auxiliar. Auxiliar, o carequinha. É o João Martins, não, o Vitor Castanheira. Isso, Vitor Castanheira. Expulso, e o Vitor Castanheira não foi pro vestiário, ele voltou pro banco. E vem pro toque de bola, falta do Gomes. Agora o Gomes também tá apelando, cara. Nosso Palmeiras passa a vergonha. Perde no campo e na moral, hein? É impressionante, hein? Que coisa. Alô, Reinaldo Gomes ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, rapaziada da Topolândia em São Sebastião. Grande Reinaldo, um forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Pois não. Ulisses, mudança dupla já no Corinthians. Thales Magno e Charles chamados pelo técnico Dorival Júnior. E objetos arremessados no campo. Bidu e Gustavo Henrique foram provocar a torcida. Pô, o cara tacou um Trento aqui, eu vou pegar pra mim, hein? Tá fechadinho, eu vou comer o Trento, hein? Chocolate branco, pô, esse é bom, hein? E só pra lembrar que dia 31 de agosto tem outro derby, viu? Lá na Neoquímica Arena pelo Brasileiro, pelo segundo turno do Brasileiro. Aí se ganhar 3 seguidos, pede música, né? Não é possível, né? É futebol. O Pretzel não vale absolutamente nada, velho.
Domina o time do Corinthians para descer. A bola foi junta para o Yuri Alberto. Tenta o toque de bola para José Martínez. Yuri Alberto fica no chão. Tá caído Yuri Alberto. O árbitro manda seguir. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente. O time do Palmeiras. Você ligado no microfone. Bandeirantes vem para tirar dali. Afasta o perigo de toca. Madeira dá um bico na bola. Bidon põe para fora. Pois não. Sente o tornozelo. Yuri Alberto indignado com a não marcação de uma falta do Daronco na entrada da grande área. E o Dorival aproveitou. É a última paralisação do Corinthians para trocar. Não serão só Charles e Thales Magno. O Andileri também tirou o colete, está por ali. Deixa eu só falar uma coisa. Eu elogiei o Daronco no primeiro tempo, tá? No segundo eu retiro todos os elogios da primeira etapa. Tá todo atrapalhado agora. Todo atrapalhado. Ele tá tomando uma pressão no tornozelo do Martínez e o Yuri Alberto. Foi pisão, velho. E agora o Bandeira vai entregar um objeto. O Palmeiras vai ser prejudicado com perda de mando de jogo com isso, E a segunda do Martínez e o Yuri Alberto. O Martínez já deu na lateral e deu no meio agora. Chamou atendimento. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. E pra esse pisão? Tá parado o jogo. Pra esse pisão, o VAR não tem que chamar pra esse pisão que acabou de acontecer no meio. E ele tava próximo do Daronco também. O VAR não tem que chamar numa possível agressão. Se interpretar como agressão, exato, sim, mas né? eu achei que foi uma falta de jogo, mais uma dura do Martínez, mas não pro VAR chamar pra isso, né? O Palmeiras aqui, ó. O Palmeiras está totalmente pilhado, né? Vai estar sendo eliminado mais uma vez pelo Corinthians. Nessa temporada, o Palmeiras não ganhou do Corinthians ainda. Nós teremos o 7, ganhou no Campeonato Brasileiro. Mas perdeu o título paulista. Ganhou muito bem lá em Barueri. Mas com o que gasta e com a crise institucional que tem o Corinthians, o que o torcedor esperava? Que o Palmeiras hoje atropelasse o Corinthians. E não foi isso que aconteceu. Então é mais uma derrota que vai para a conta do técnico Abel Ferreira, vai para a conta do Aníbal Moreno, certo? Então é uma série de tropeços e de situações que a torcida fica indignada e os jogadores entraram demais na pilha. Expulso agora o preparador físico do Corinthians, o Celso Rezende, expulso também pela arbitragem. Ulisses. Pois não. E pela primeira vez na história do derby, o Palmeiras está caindo em 2 competições de mata-mata para o Corinthians. É verdade, o Yuri Alberto está mancando ali, está saindo do campo de jogo. E sob grandes protestos da torcida do Palmeiras, porque tá devagar. Teve que se apoiar no Daronco e no Martínez. E o Daronco tirou o braço dele. Falou, comigo você não pode apoiar. Veio o Mikael, não consegue andar o Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Essa é a primeira troca. Como a gente antecipou, em dose tripla. Yuri Alberto deixa o gramado. Para a vaga dele vem... outra troca já antecipando, porque é pela ordem da placa. Sai o Martínez, 70, vem o 35, Charles. Essa a primeira troca. A outra, sai o Yuri Alberto, vem o Thales Magno com a 43. E a terceira, sai o Matheus Bidu, autor do primeiro gol do Corinthians no jogo. Vem o 26, Andileri. E aí, Ronaldo? E aí, Pretzel? Pode falar, Ronaldo. A preocupação também do próprio Dorival também, são com cartões, ele coloca ali no lado esquerdo o Angeleri, que parece que perdeu a oportunidade de estar em campo pro Bidu, porque o Bidu também faz gol aí pelo jeito e já está renovando, já renovou. A verdade é que vai entrar o Thales Magno para aproveitar também o contra-ataque, então o Corinthians começa a administrar com o Dorival, mesmo agora tendo essa parada, ele consegue colocar um time que além de tocar bem a bola, pode sair no contra-ataque. E o Palmeiras está totalmente... O Palmeiras está totalmente com a cabeça destruída aí psicologicamente. O Palmeiras não só perdeu o jogo, como está totalmente destruído psicologicamente aí. Não, impressionante, cara. O Palmeiras se perdeu total, velho. E o Dorival mexeu bem agora também para preservar titulares. O Corinthians segue no torneio, o Palmeiras está fora. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, vem para o jogo de Palmeiras, levantamento dentro da grande área, vem Charles, corta, tiro, perigo, bola volta na entrada da grande área, Romero vem para rasgar, mas o árbitro já marca a falta de ataque. Palmeiras chega na área do Corinthians, faz falta, gente, é impressionante o desequilíbrio do time do Palmeiras. É um negócio maluco, velho. Foi bem na minha frente agora, Ulisses, o Mikael, ele mordeu a língua para dar no meio do jogador da equipe do Corinthians cometer a falta. No momento tem público. 41.468 torcedores no Allianz Parque para uma renda de 4.475.692,60 e vaias da torcida do Palmeiras para o valor do ingresso.
O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Quero ver o que a presidente do Palmeiras vai falar, né? Não vai. Não ganhou um jogo do Corinthians, perdeu o título, eliminado da Copa do Brasil. E aí, o que ela vai falar, será, hein? Vai culpar a imprensa, será? A bola volta no toque de bola pelo setor de esquerda. Prende o lance curtinho, tenta arrancar novamente. Piqueires levanta na grande área, vem para tirar. Afasta novamente. Domínio no campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina para o comando. Tenta arrancar, olha o grupo, Ronaldão, olha o grupo, Ronaldão, domínio do campo de ataque, aperta na marcação, o time do Corinthians tenta descer, vem para afastar o time do Palmeiras, tira dali. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Sil, o Brasil pode confiar. A bola já volta no toque de bola, Coutinho. O Palmeiras, desculpa, na moral, velho, vai se transformando num freguesaço no ano de 2025 do Corinthians, hein? E o Dorival não pode ver, o Abel Ferreira não pode ver o Dorival pela frente. Mais uma eliminação em Copa do Brasil. O São Paulo passou pelo Palmeiras em 23 aqui dentro. E agora o Corinthians passa com o Dorival. O Dorival já ganhou o torneio 3 vezes, hein? 3 vezes e o Corinthians cresce demais. Sorteio das quartas de final, terça-feira, 11h30 da manhã, Fabiane, na sede da CBF. É o futebol da Bandeirantes para você. Caneta Azul tá lá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, grande Souza. A bola volta com o time do Palmeiras. Domina pelo setor de direito no primeiro ataque. Tentou Flaco Lopes bater, bate para o alto. A bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Muitos torcedores do Palmeiras desde os 20 do segundo tempo deixaram o Allianz Parque. Torcida indo embora, Corinthians vence 2-0 no agregado, 3-0 pro Corinthians. Pois não. Grito nesse momento vindo da Mancha Verde. Leila, sua imbecil, pega esse time e vai para aquele lugar. É futebol da Bandeirantes, mas não tem que agredir verbalmente, né? Tem que cobrar na boa. Que coisa, hein? Até a sexta montada, né, Pretzel? Tudo bem, né? Agora com palavrões. Sim. Não é legal. Isso não adianta. Agora, Ronaldo, a Leila tem que dar entrevista assim como o Anderson Barros, mas eles não falam. É a Coreia do Norte. O Palmeiras é a Coreia do Norte em termos de comunicação. E vem, Palmeiras, Veiga ganhou, dominou, bateu pro gol em cima do Ramalho. Chute do Veiga. A bola volta com o time do Corinthians, sobe de cabeça, Angelelli põe para fora, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo direito do campo de ataque. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua, amortecedor HG Nakata. Pode contar. 2-0 para o time do Corinthians no agregado, 3-0 Corinthians para você ligado na Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 41 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, oitavas de final. Palmeiras perde 0, Corinthians 2, na Bandeirantes é você, alô Miliose. Lembrando que mais cedo, São Paulo foi eliminado nos pênaltis, Ulisses. Arena da Baixada perdeu por 1-0 e Santos, goleiro do Atlético, pegou 3 cobranças, Jandrei não pegou nenhuma. É o futebol da Bandeirantes, mas é raro feio na expulsão do Rafael goleiro de São Paulo, isso é uma verdade. Mas aí vai fazer o quê, né? Ulisses. Galo eliminou o Flamengo, Atlético Paranaense eliminou o São Paulo, Bahia eliminou o Retrô, Botafogo eliminou o Bragantino, Corinthians está eliminando o Palmeiras, amanhã Vasco, CSA, amanhã CRB e Cruzeiro. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, 2-0 para o time do Corinthians, você curtir o sonsaço Bandeirantes, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, você está curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado pelo carinho da sintonia. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, a disputa pelo acesso, assine já. Abel Ferreira, que momento, um dos piores momentos, ou o pior momento do treinador do Palmeiras à frente do time do Verde, não consegue fazer o time jogar, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Palmeiras, o árbitro para a marca impedimento para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 43 jogados, 43 segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, oitavas de final.
Copa do Brasil, oitavas de final, Corinthians vence 2, Palmeiras 0 no agregado, 2-0, 3-0, Corinthians e vem, Mateuzinho ganhou, girou jogada para Romero, Romero balança no campo de ataque, passa o pé em cima da bola, já salta pelo setor de esquerda, abriu para Bidon, Bidon dominou pro Corinthians, para Thales Magno, ele prende o lance, vai para finta, gira, jogada para Bidon, Bidon toca de pé em pé, o time do Corinthians já recolhe no setor, Ulisses. abertura de Bidon, tenta o toque de bola pela esquerda, campo de ataque, já domina o time corintiano com Angileri, Angileri domina para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, deu para Angileri, Flaco Lopes tem que tomar amarelo. Chegou batendo no Bidon, vai tomar amarelo no jogo. Que amasso do Corinthians, hein? Que amasso do Corinthians no final desse segundo tempo, hein? Nossa, põe na roda. Que amasso. Ulisses. Pois não. A torcida do Palmeiras está xingando o Abel e agora, ironicamente, ele aplaude a torcida do Palmeiras. Ele tem que ter um pouco de humildade, baixar a bola dele. Exatamente. Que ele errou o time feio. E ser protegido por dirigente e achar que é o dono do Palmeiras. O Palmeiras é maior que todos eles. Como o Corinthians é maior que todos eles. A instituição é maior. E o Dorival... Quando se acha maior que a instituição, dá nisso aí. E vem Palmeiras, Felipe Anderson domina para o time do Palmeiras, bateu. Hugo Souza espalma o tiro, perigo de qualquer maneira. A bola vai embora para a linha de fundo, já está dentro do escanteio para o time do Palmeiras, bater defesaça no goleiro do time do Corinthians. Defesaça do Hugo Souza e o Palmeiras tem pressa para tentar o gol, mas não consegue chegar na área. E tem cruzamento dentro da grande área, vem para afastar, soca Charles na bola, Charles é ruim, domina no campo de defesa, tira o perigo, vem para a marcação, aperta o time do Corinthians, toca Charles na bola, tentou tirar, a bola sai a lateral para o time do Palmeiras bater. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, cada minuto que passa mais vazio, o Allianz Parque vem para o jogo, o time do Palmeiras domina no meio de campo, tentou bater pro gol, subiu o Rainelli de cabeça, põe a cabeça na bola, não vai embora para a linha de fundo, depois do chute do Martins, escanteio para o time do Palmeiras bater pela direita. Pois não. Escanteio Palmeiras e vamos até os 53 no segundo tempo. É bola do campo de ataque, escanteio cobrado, sobe o toque de bola, Gomes cabeceou para fora, põe para a linha de fundo. Tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Tiro de meta a favor da equipe do Corinthians, a cabeçada do Gustavo Gomes vai direto para fora e agora bola a favor do goleiro Hugo Souza, que não tem pressa. É o futebol da Bandeirantes pra você. Domina no campo de retaguarda pra ser jogando você ligado no futebol Bandeirantes. Pois não. Fazer esse relato aqui, né? Que o que fez o Dorival Júnior nesses dois jogos, que ele conseguiu ainda, poderia ter feito um estrago maior se o Yuri não tivesse perdido o pênalti no primeiro jogo. Mas depois do encaixe da sua defesa, o encaixe do seu time, onde foi abalroado muitas vezes a sua defesa, e a gente criticou até na atitude do próprio Dorival, nesses dois jogos com o Palmeiras, ele não só amassou o Abel, como a torcida reconheceu isso também, que está aí vaiando o Abel. E domina o time do Corinthians para ser jogando. Ele já prendeu no circuito, no recolhe do comando de ataque, aperta o time coletivo, tentando subir pelo setor de esquerda, vem para a finta, prendeu no circuito novamente no comando de ataque, guarda, domina o time coletivo. Abertura para Ranieri, Ranieri já prende, tenta partir para o comando de ataque, girou para Garro, Garro de 3 dedos lançou. Linda bola, domina, Magno recolheu, tá dentro da grande área, limpou, puxou, perna esquerda, bateu cruzado, Everton pegou, largou, vai para escanteio a bola. Escanteio para o Corinthians bater no chute do Thales Magno, bateu roupa o Everton, hein? Bateu roupa e mérito do Thales Magno no mano a mano, um jogo assim para ganhar confiança de novo, camisa 43 do Corinthians. O Romero há pouco estava provocando os jogadores do Palmeiras, o Giai teve que passar por ali e falar para ele dar uma acalmada, respeitar o companheiro de profissão. Escanteio para o Corinthians, Garro na bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, vem para a cobrança de escanteio, escanteio para o time do Corinthians, batendo pelo setor de esquerda, vem levantamento dentro da grande área. O Veiga ele não respeita o limite na cobrança de escanteio. Escanteio para o Corinthians bater, o Daronco manda bater, mesmo o Veiga não respeitando. Vem para bater a bola, explode, Garro em cima do Felipe Anderson, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda. O Corinthians põe na roda o Palmeiras e faz o que quer, hein? Já domina, vem para tirar o time do Palmeiras, afasta o perigo, 2-0 para o time corintiano. No agregado 3-0, Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Passo
passou o Galo, o Flamengo ficou, o Galo passou, o Atlético Paranaense passou, o São Paulo ficou, Bahia passou, Retrô ficou, Botafogo passou, Bragantino passou, aqui Corinthians tá passando, tá ficando do time do Palmeiras. Amanhã Vasco, CSA, CRB e Cruzeiro pra você. Já domina do toque para tenta descer contigo o time do Corinthians, a abertura vem pro toque para Record novamente, dentro do toque o time do Palmeiras descer, recolheu no comando de ataque do gol, saiu do Souza para fazer a firme defesa, segura o goleiro do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, fica Souza na reclamação, a bola volta com o time do Corinthians que toca para o seu campo de defesa, vem pro toque de bola Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, ele ergue a cabeça, pode soltar no meio, abriu pro toque de bola com o time do comando de retaguarda, já prende o lance, Garro, já domina do campo de defesa, 1, 2, 3 vezes, houve a falta do Martins. Martins é parente do Daronco, né? Ele pode bater à vontade, é para amarelo. Só entrou para bater, tá fazendo hora essa, já deveria ter tomado o amarelo, né? Desgovernado o Martins como o time do Palmeiras, aí o Abel numa péssima fase. Perguntaria para vocês, o time do Palmeiras descontrolado é reflexo do seu treinador hoje? Claro que sim, sempre foi. E bem, Garro domina, tenta o passe errado, desculpa, Pretzel. Pois não, Pretzel e Ronaldo. Sempre foi descontrolado por causa dos dois, os dois auxiliares já foram expulsos. O preparador físico do Corinthians também foi expulso e quis ali dar uma pitada no jogo. Quer dizer, os caras do banco não dão exemplo pro time. Aí o Vitor Roque fica alucinado, ele tira o Vitor Roque no intervalo. A nota do Abel vai ser bem baixa, só isso que eu posso dizer, mas claro que sim, o problema do banco também está nessa pilha que a comissão técnica coloca nos jogadores. Você pode colocar a expulsão também, né? Eu li, você pode colocar a expulsão como ponto alto. Mas o Abel, tirando o Vitor Roque que estava ali incomodando, ele deixou o Corinthians mais tranquilo na partida. Foi isso que ele fez. Ele errou também na forma de conduzir seu time, teve a expulsão, mas aí ele erra muito mais tirando o Vitor Roque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, marcada a falta pelo setor de direito do campo de ataque. Vem já para a cobrança. Você curtiu o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Placar do jogo 2-0 pro time do Corinthians. No agregado 3-0, o Corinthians vai diminuindo o Palmeiras da Copa do Brasil. O Palmeiras vai indo embora. É futebol da Bandeirantes para você. Levantamento na boca do gol, vem para tirar a zaga do Corinthians. Vem Ranieri. Ele dá um bico na bola, corta, tira, volta para Garro. Garro tenta matar no peito, não consegue. A bola escapa, volta no setor intermediário, aperta novamente, Ranieri tentou ganhar, não conseguiu, vem para dar um bico na bola, novamente Charles, ele tenta tocar, vem para ganhar, ganha a jogada, Veiga volta novamente, tentou o toque de cabeça, recolheu, aperta no campo de ataque, o time do Corinthians, bola foi solta para Garro de primeira, lançou jogada para Romero, dominou, tentou a finta, o árbitro vai dar falta de ataque do Romero, o que ele vai dar? Pegaram o Romero ali sem bola. Tá caído o Romero. Pegaram o Romero, tá caído. Expulso e pintou cartão Martínez. Vermelho, hein? Expulso Martínez. Tem que 32. Ser expulso o Martínez, que ele pisou no Romero. Olha só o nível do jogador do time do Palmeiras, cara. A camisa do Palmeiras é muito grande, muito pesada para esse tipo de jogador usar, hein? Ele pisa no Romero, Martínez já merecia expulsão há algum tempo, porque só bateu no jogo, não jogou futebol e é expulso de jogo Martínez. Vexame dos jogadores do Palmeiras, o descontrole emocional dos jogadores do Palmeiras é algo inacreditável. Ulisses, situação do momento aqui, organizados protestam e os torcedores não organizados protestam contra as organizadas, um contra o outro, o clima tá tenso aqui embaixo. A expulsão justa do Martínez, só entrou para dar pontapé. Lamentável, mais uma escolha errada do treinador. O treinador colaborou também, não adianta. Não dá para colocar pela agressão dos jogadores, pelo jeito que eles agiram. Eles começaram jogando até bem, mas perderam a cabeça. Não dá para colocar tudo isso também na conta do treinador. Mas na pilha que entraram, da forma que eles estão fazendo, é uma vergonha. Porque eu confesso a você, participei de alguns jogos e vi também como comentarista alguns jogos. Da forma que o Palmeiras está perdendo a cabeça aqui, tem muita coisa a ver, tem muita coisa que deve estar nos bastidores pegando fogo e a gente não sabe, porque é impressionante a forma pilhado que eles entraram. Muito bem, Rodrigo ligado na Bandeirantes, é fim de jogo no Allianz Parque. Corinthians 2-0 Palmeiras no agregado, 3-0 para o Corinthians. Na Bandeirantes, Corinthians, jogadores corintianos fazem festa no gramado. Na Bandeirantes, quem vem pro apito final é ele, Ricardo Capriotti. Timão 2-0 no agregado, 3-0. O Palmeiras perdeu o título do Paulista. O Palmeiras perdeu classificação na Copa do Brasil.
vai se transformando num grande freguês do Corinthians em 2025, em Capriotti, Corinthians nas oitavas, nas quartas. É isso, nas quartas, é isso aí, Ulisses Costa em um show de transmissão nessa classificação justa, merecida e irretocável do Corinthians. Nada mancha essa classificação do Corinthians hoje numa grande exibição contra o Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que juntar os cacos. Aliás, o apito final hoje vai ser quente, hein? Atenção, porque hoje o apito final vai ser quente. Alô, Gustavo Soler, alô, Luiz Fabiano, e a reportagem Bandeirantes em ação no Allianz Parque. Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras está eliminado. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, Capri, porque quando o Daronco apitou o final do jogo, a caixa de som foi lá em cima para abafar os protestos da torcida do Palmeiras contra Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira, que em determinado momento do jogo foi xingado pela torcida do Palmeiras de forma irônica. Ele aplaudiu o torcedor e depois ele foi defendido por uma parte do estádio, como bem destacou o Fabiani. Organizados protestando e os não organizados protestando contra os organizados. O Palmeiras, pelo terceiro ano consecutivo, cai nas oitavas da Copa do Brasil no Allianz Parque, e pela primeira vez na história o Palmeiras cai duas vezes no mesmo ano para o Corinthians em torneios de mata-mata, Fabiani. Soler, a vitória do Corinthians fala por si só, e a reação dos jogadores do Corinthians endossa isso, todos reunidos ao centro do campo, pulando, festejando e cientes que foi um grande feito no Allianz Parque nesta noite. O Corinthians agora foca no Campeonato Brasileiro, mas também busca saber quem será o seu próximo adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, mais uma vez via sorteio. Vale destacar, o Corinthians é o único paulista remanescente ainda na Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado mais cedo, o Palmeiras cai agora, o Bragantino caiu para o Botafogo e o Santos caiu nos 16avos de final para o CRB. Festa corintiana no Allianz Parque. Bom, vocês já voltam aí, atenção, Gustavo Soler, Luiz Fabiani, hoje, trabalho importante da reportagem Bandeirantes para captar todos esses momentos que certamente de alegria de um lado e de tristeza e revolta do outro também. Vamos lá, Fabiani. Só um destaque, estourou uma bomba agora aqui do lado de fora do Allianz Parque, um corre-corre grande na rua, vamos torcer para que não tenha nenhum ferido nesse momento, a polícia vai se dirigindo ao local. Tá bom, a gente vai acompanhar e vamos monitorar também a área externa. E o torcedor tem que ter calma, né, gente? Pelo amor de Deus. É um jogo de futebol, não é uma guerra, não é o fim do mundo, não é o fim dos tempos. É uma classificação, é doído, é verdade. A torcida sente isso, uma eliminação em casa, mas não dá pra gente matar ou morrer numa situação como essa. Não é nada disso, não é um jogo de futebol, é vida que segue e vamos em frente. Aliás, vamos em frente, escolhendo o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, e na sequência o apito final para falar muito dessa classificação corintiana e, claro, da eliminação São Paulina também, que foi um vexame lá em Curitiba, hein? A gente vai falar disso tudo no apito final. Mas agora, Michel Lopes, eu quero escolher aqui com Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vamos lá, Pretzel, pra você quem foi o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes de Palmeiras 0, Corinthians 2. O Corinthians teve Rodrigo Garro excelente no jogo, para segurar a bola, para dar o ritmo, mas para mim o melhor em campo foi o homem da defesa e que decidiu o jogo no ataque. Gustavo Henrique, simplesmente o dono do jogo, o melhor em campo. Gustavo Henrique é o voto do Pretzel. E pra você, Ronaldão? Que vai passar por uma renovação de contrato agora também. Eu acho que agora simplificou mais, né? Porque eles estavam comentando, o Bidu já havia assinado seu contrato ontem e agora tem que assinar, né? O Gustavo Henrique tem que assinar esse zagueirão que pra mim também, assim como o Pretzel falou, além de ser um paredão nas bolas altas, que era jogada e era a grande atenção que o Dorival pedia pra equipe do Corinthians no lado defensivo, que era essa bola parada do Palmeiras, que não surtiu efeito na sua casa, foi devido ao posicionamento do Gustavo Henrique. Então, Gustavo Henrique também. Gustavo Henrique jogou muito. Aliás, o time do Corinthians jogou muito. Imagino que hoje não foi fácil
escolher o melhor em campo, mas ele jogou demais e é o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, de Palmeiras 0, Corinthians 2. E agora vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Você não vai perder nada, a melhor análise, o melhor time de reportagem para você aí na madrugada da quinta-feira ir pra cama bem informado. E se você não vai pra cama, vai curtir aí ainda e tá trabalhando na madrugada da cidade, vai ter informação também a companhia da Rádio Bandeirantes. Não saiam daí, vamos juntos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na sequência, apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 4 a 9 de agosto. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Escanteio pro time do Corinthians, Garro vem pra bola, partiu pra bola, levantou no banco do gol, toque de cabeça, vai sair, Bidu bateu! Gol do Corinthians! Cruzamento dentro da grande área, a bola é levantada, ela ficou quicando na pequena área, ninguém chegou, o Bidu veio, deu um bico na bola, a bola morreu no fundo da rede, Bidu, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona à torcida do Timão. Corinthians 1-0 pro Palmeiras, do agregado 2-0 Corinthians, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona à torcida do Timão. Corinthians na frente, confusão armada, Giai agride o Yuri Alberto. Times, os jogadores invadem o campo. Falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, se posiciona, levantamento na grande área, vai pintar o gol do Corinthians, o toque de cabeça, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique de cabeça pro Timão. Gustavo Henrique numa cobrança de falta perfeita no Garro, na segunda trave, ele subiu mais que todo mundo, cabeceou no meio do gol, no céu do gol, como o gol, uma boca aberta, a bola morreu no fundo da rede, passou embaixo, em cima da mão do Everton e morreu no fundo do gol, entre o travessão e a mão do goleiro do Palmeiras. O Corinthians faz o segundo gol do jogo, Corinthians 2, Palmeiras 0, gol, emoção maior do futebol. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols que fizeram o placar do Allianz Parque. Palmeiras 0, Corinthians 2. O Timão está nas quartas de final da Copa do Brasil. E agora no apito final a gente vai falar muito dessa vitória corintiana, analisar aqui com a reportagem, com os comentaristas Bandeirantes, com o Ronaldo Giovanelli e o Alexandre Pretzel, tudo o que aconteceu no Allianz Parque.
Corinthians irretocável, Palmeiras irreconhecível e o Timão está na próxima fase da Copa do Brasil. Bom, a gente já sabe que assim que tivermos condições para ouvir o Abel Ferreira e o Dorival Júnior e os outros personagens desse jogo, Gustavo Soler e Luiz Fabiani têm prioridade, vão chamar lá da área de entrevistas do Allianz Parque. Agora eu quero ouvir os comentaristas bandeirantes, porque tivemos muita coisa nesse jogo, foram muitos detalhes, muita entrega do Corinthians, o Palmeiras desandou, expulsões, tudo para deixar o jogo naquele ritmo, naquele nível que nós ouvimos na transmissão do Ulisses Costa. Então atenção, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, quero ouvir vocês, os comentaristas bandeirantes, explicando para mim, pro torcedor do Timão, pro torcedor palmeirense, pro ouvinte bandeirantes, como foi o jogo, o que aconteceu no Allianz Parque. Fala, Ronaldão! Capri, a gente viu um início de partida muito gostoso de ver as duas equipes numa velocidade estrondosa até, vamos dizer assim, porque a velocidade pedia, o jogo pedia isso. Ainda mais com o Palmeiras procurando um resultado, mas aí teve a expulsão, a cabeçada, o Palmeiras teve que correr em dobro e correu até os 38 minutos. E o Corinthians, postado com o resultado que fez em casa, algumas vezes se propunha a atacar também, mas não era com muita intensidade. E o Palmeiras também não arriscou tanto chute, tentou mais jogadas esporádicas pelas laterais e também na velocidade do Vitor Roque, que para mim foi o melhor do time do Palmeiras, porque ele correu, procurou o jogo, procurou irritar o setor defensivo do Corinthians. E o demais, a verdade é uma só, se você for colocar na balança, o time do Palmeiras perdeu a cabeça. A gente achou que com a expulsão, depois de 38 minutos correndo, o Palmeiras ia centralizar, ia tentar fazer algumas aproximações e não conseguiu. Começou a ficar nervoso, começou a apelar na partida. E aí o Corinthians conseguiu, em cima de um jogador a menos, escorar mais os jogadores, jogar mais compactado. Isso também foi a ideia do Dorival, que a gente percebeu, porque ele ficou atuando ali no gramado. Mas assim, o 2-0 mostrou muito o que foi a partida, porque o time do Palmeiras perdeu a cabeça, facinho. E depois que tomou o segundo gol, começou pressionando no segundo tempo, mas toma o segundo gol, aí começa a ficar mais nervoso. Essa bola já não começa a chegar tão fácil, tão trabalhada na defesa do Corinthians. Começa a ter jogadas longas, uma coisa que o Palmeiras não vinha fazendo. Então acho que no contexto, tudo que foi programado pelo Dorival deu certo, porque ele acaba vencendo em casa e consegue vencer fora de casa. Agora, do lado do Palmeiras, eu fiquei surpreso com o nervosismo do time, todos os jogadores, acima da média. O nervosismo que atrapalhou muito o trabalho do Abel. E não foi por causa da expulsão, porque o time já estava no segundo tempo batendo exacerbadamente, dando chutes, perdendo a cabeça, em vez de se agrupar, porque geralmente quando você está com um jogador a menos, a primeira coisa que todo mundo grita é aquele sinal de alerta: vamos agrupar, vamos defender aqui bonitinho e vamos deixar o treinador escolher. Aí entra o Abel, que para mim ele acaba destoando do time também, mais uma vez, que ele tira uma força de ataque, que era esse menino Vitor Roque. Eu até comentei, eu estava comentando aqui no jogo e o Pretzel ressaltou isso, que esse menino acaba saindo e o Palmeiras já não começa a incomodar tanto. E a briga ficou no setor de meio de campo. Então, ali o Dorival acaba vencendo o jogo. E com tranquilidade, acaba colocando a bola no chão. 2 jogadores saíram contundidos do lado do Corinthians, mas o Corinthians continuou fazendo essa troca de passes no meio de campo, onde irritava ainda mais o time do Palmeiras e acabou batendo exacerbadamente. Mas agora, ressaltar aqui mais uma vez que é a primeira vez nessa competição da Copa do Brasil que as duas equipes se encontram e o Corinthians amassa o Palmeiras. Foi um amasso na casa do Palmeiras, onde todo mundo esperava uma reviravolta do time do Palmeiras, vencendo a competição e passando adiante, devido às contratações que foram feitas e devido também à bagunça que é o Corinthians fora do gramado. É impressionante. Eu espero que no sábado acabe tudo isso e o Corinthians consiga seguir a sua vida. Só que de dentro de campo, o Dorival conseguiu dar uma tranquilidade para jogar na casa do adversário. E ele já tinha feito isso com o São Paulo, jogando contra o Palmeiras. Ele já conhecia muito bem o Abel, e só que dessa vez ele desestruturou o Abel, que até a sua própria torcida acabou vaiando, xingando e essa coisa toda. Então parabéns pro Dorival, que soube vencer o Abel, que agora vai viver uma situação, Capri, que ele nunca viveu na vida dele, mas todos os técnicos brasileiros já passaram por isso, que é a vaia do torcedor
que é aquele ódio que o torcedor sente, que é difícil controlar. Agora vamos ver se ele vai ter cabeça de responder as perguntas que serão feitas a ele agora na coletiva, porque da outra vez ele fugiu. Vamos ver se agora ele vai fugir também, sem dar explicações pro torcedor. É isso, Capri. Boa, Ronaldão. Olha, você vai deitar e rolar lá com a Renata, né? Eu já vou te ouvir. Isso, daqui a pouco nós estamos juntos aí. Um abraço a todos vocês, bom trabalho, uma boa noite. Amanhã espero todos vocês no jogo aberto também. Deita e rola lá, Ronaldão. Deita e rola lá, Ronaldão. Um abraço, boa noite. Tchau, Ronaldão. Valeu. Agora vamos lá, Pretzel. Então explica, eu quero te ouvir aí, Pretzel. O que é que aconteceu no Allianz Parque? Olha, conta pra gente aí, Pretzel. Quero cumprimentar o Dorival Júnior, que é um técnico que parecia que não tinha dado liga no Corinthians. Mas essas duas vitórias sobre o Palmeiras dão realmente um crédito muito grande para ele, apesar da campanha só apenas razoável na Série A do Brasileiro. Então, o Dorival, em 2 jogos contra o Abel, assim como ele fez quando ele treinou o São Paulo, ele fez 3-1 no agregado, com autoridade eliminando o Palmeiras em 2023. E agora ele pega o Palmeiras nas oitavas e faz 3-0 no agregado, 1-0 na Neoquímica Arena, 2-0 aqui. O jogo de hoje ganhando com total autoridade. Óbvio que a expulsão do Aníbal Moreno aos 14 minutos determinou o jogo. Isso é fato, porque ali tu causa primeiro prejuízo. Primeiro prejuízo. Brilhantismo, digamos assim. Tá me ouvindo aí, Capri? Tô te ouvindo, estamos com uma interferência aí, mas vamos em frente, vamos lá. Exatamente. Tive uma interferência aqui, por isso que eu achei que eu não estava no ar, mas vamos lá. Então a expulsão do Aníbal Moreno, primeiro que ela determina o jogo. Animicamente o time do Palmeiras sentiu demais, num jogo desse nível, da organização que o Corinthians estava em campo, você ficar com um a menos, o prejuízo é simplesmente imensurável, né? E aí você fica numa situação muito delicada. E o Corinthians aproveitou bem a expulsão. O Palmeiras deixou de correr? Não. Demorou a se reorganizar um pouquinho? Sim, uns 10 minutos mais ou menos. O Corinthians veio para cima, mas o Corinthians não aproveitou da maneira como eu esperava. Então o que fez o Abel Ferreira quando perdeu o Aníbal Moreno? Ele recuou o Lucas Evangelista, trouxe o Maurício um pouco para trás e botou o Facundo Torres para fechar o meio, deixando o Sousa e o Vitor Roque na frente. Até o Palmeiras chegou 3 vezes na área do Corinthians, com o Vitor Roque em 2 oportunidades, no mano a mano com os defensores, mas sem conseguir levar vantagem. Aí quando sai o gol do Bidu aos 42 minutos, o jogo estava parelho. Saiu o gol numa bola aérea, cobrança de escanteio, o Ranieri ganha do Gomes no cabeceio, a bola cai para o Bidu dentro da pequena área, na frente do Everton, em condição legal, e ele faz o gol. O Palmeiras reclamou muito de falta, não houve nada. Gol legal do Matheus Bidu. Aí vira 1-0, com o Corinthians com um jogador a mais. Ali, no intervalo, a gente já falava contigo, Capri. Vai ser muito difícil para o Palmeiras retomar. O Palmeiras tinha que mexer. O que acontece no intervalo? O Abel tira o Torres, que não jogou nada, é verdade, mas coloca simplesmente o Emiliano Martínez. E aí ele tira também o Vitor Roque, que era um dos melhores do Palmeiras, um dos caras que estava preocupando a defesa, para colocar o o Flaco Lopes, perdão. E aí, ao invés dele manter o Vitor Roque e trazer o Flaco Lopes no lugar do Torres, certo? E não precisar colocar o Martínez, botar o Veiga ou o Felipe Anderson. Ah, mas vai ficar com um cara só no meio-campo. Azar, cara. Tava perdendo. Aí ele colocou o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. O Flaco ficou correndo que nem um maluco, mas não é a dele, certo? Tentou lutar sozinho contra a defesa e o Martínez só entrou para dar pontapé. Essa que é a realidade. Então mexeu muito mal e o Palmeiras não conseguiu crescer. Em nenhum momento o Palmeiras ameaçou o gol do Hugo Souza nessa segunda etapa. Em nenhum momento. O Hugo Souza praticamente não fez nenhuma defesa. E aí o que aconteceu? Corinthians à vontade, tranquilo, perdeu o Memphis no final da primeira etapa por lesão, entrou o Romero, que entrou bem, e depois ele perde o Carrilho aos 6 minutos da segunda etapa para entrar o Bidon. E o Bidon entrou só para tocar a bola no meio de campo. Aí sai o segundo gol, uma bobagem do Mikael, que é um lateral que custou 35 milhões de reais, mas ele erra o bote no Garro e faz uma falta desnecessária perto da linha de fundo. O Garro cobra na cabeça do Gustavo Henrique, que levou vantagem sobre 3 marcadores, e ele fez 2-0. Aí o jogo terminou. O jogo terminou no sentido de classificação. O Corinthians iria se classificar, o Palmeiras perdeu as forças. E o que aconteceu depois do 2-0? Aí que o Abel coloca o Felipe Anderson e o Veiga, que ele deveria ter posto no intervalo, conforme eu tinha pedido,
porque esses dois jogadores são mais carregadores de bola, e quando tu tá com um a menos, tu tem que ter jogadores que carreguem mais essa bola, que corram um pouco mais com a bola. E tem um pouco mais de posse, de qualidade de posse para você, pelo menos fazer tabelas, ter o passe curto, né, para encostar no ataque. Mas o Abel sabe jogar com passe curto? Praticamente não, né? Tanto é que o meio de campo dele não funciona há muito tempo. É só bola longa e só jogo físico. E aí, ficou o Corinthians retraído, fazendo um segundo tempo de absoluta tranquilidade, deixando o Palmeiras entrar no desespero, só tocando a bola, esperando o apito final. Então, uma grande vitória do Corinthians, grande classificação, 3-0 no agregado. O Dorival faz 5-2 em cima do Abel Ferreira em confrontos de mata-mata, 5 vitórias contra 2. O Dorival é tricampeão da Copa do Brasil, ganhou em 2010, ganhou em 22, ganhou em 23. É um treinador que sabe bem disputar esse torneio, ganha muita confiança com esse time. Então o Corinthians vai crescer muito, porque caíram os favoritos. O Corinthians eliminou o favorito Palmeiras e o Galo eliminou o favorito Flamengo. Amanhã a gente tem Cruzeiro e Vasco, que tem que passar pela dupla CSA e CRB. Se passarem, nós teremos um equilíbrio no sorteio das quartas de final. Talvez o estranho no ninho seja o Atlético Paranaense, que é um time grande, hoje eliminou São Paulo, mas vai aparecer o estranho no ninho se Cruzeiro e Vasco passarem amanhã da dupla alagoana. Então o Corinthians cresce no torneio, olha para os adversários, e quem é que tem para duelar com o Corinthians hoje, da maneira competitiva que o Corinthians está jogando no mata-mata? Eu só vejo o Cruzeiro, se o Cruzeiro passar realmente. Então o Fluminense eliminou o Inter, o Fluminense é um time comum. Então é o seguinte, a grande vitória do Corinthians, ela aumenta, por exemplo, a expectativa do Corinthians na Copa do Brasil, pelo fato de ter passado com autoridade sobre o Palmeiras. E o Palmeiras, as vaias ao Abel Ferreira, elas são muito mais vaias de uma torcida que está irritada com a falta de qualidade do time. Pessoal, o Palmeiras gastou 600 milhões de reais. E o Facundo Torres não chuta uma bola no gol. O Sousa, até que chegou agora, não tem culpa. Pelo menos é um jogador que dá pra ver que ele tem ótima leitura de jogo. Ele tenta sempre passar a bola, ele tenta jogar pra frente. Já deu pra ver isso. Não sei se ele vai funcionar no time do Palmeiras. No mais, o Vitor Roque custou 25 milhões de euros. Ele tira o Vitor Roque no intervalo de novo. Ele fez isso no primeiro jogo. Mas por que tirar? Tu precisa fazer gols e tu tira um cara que faz gols. E aí tu põe o Flaco Lopes para ficar sozinho na frente. Então por isso que a torcida também já tá de saco cheio das péssimas escolhas do Abel Ferreira, que escalou o time parecido com o time do primeiro jogo, só com exceção do Bruno Fux, que tá machucado, e entrou o Mikael. Então uma formação que realmente não empolgava muito. E depois as substituições dele foram péssimas, assim como foram também no primeiro confronto. A nota dele vai ser muito baixa e ele mereceu a vaia, até porque no momento ele se sente maior que o Palmeiras. E como disse o Ulisses Costa na transmissão, o Pelé não foi maior que o Santos. Nós estamos falando do maior da história. Ninguém é maior que o Palmeiras, ninguém é maior que o Corinthians, ninguém é maior que clube nenhum. E hoje quem tem que dar entrevista além do Abel é o senhor Anderson Barros, que vive numa zona de conforto tremenda. E a presidente Leila Pereira, que só aparece na boa. Para falar na Copa do Mundo de Clubes é uma rainha. Mas para aparecer agora na hora de derrota para dar satisfação, aí ela simplesmente se omite. Então, o Palmeiras mereceu ser eliminado diante de um Corinthians que foi gigante, 3-0 no agregado. Capri. Muito bem, já quero te ouvir mais, quero falar mais sobre Abel Ferreira, mais sobre Dorival Júnior. Daqui a pouquinho tem o gabarito, as notas do Alexandre Pretzel para essa vitória corintiana. Deixa eu saber do Luiz Fabiani e do Gustavo Soler qual é a situação lá na área de entrevistas do Allianz Parque e o clima também, o ambiente aí, não é? Se tá tudo bem, tá tudo em ordem, se tem tensão no ar, qual é a situação aí, minha gente? Por enquanto, nenhuma movimentação pelos lados do Palmeiras e não dá para saber se vai passar algum jogador, Capri, ou se finalmente Leila e Anderson Barros vão falar. Por enquanto, nem a assessoria do Palmeiras chegou aqui para comunicar nada. Por aqui também, Capri, sem sinal de Dorival Júnior na sala de entrevista coletiva, a gente fica no aguardo para saber quais jogadores que devem passar para atender a imprensa na zona mista do Allianz Parque. Ô Soler, para você, essa derrota aí, você que sabe tudo aí do Palmeiras, né? Os bastidores, ambiente. Essa derrota do Palmeiras aí causa um estremecimento na relação do Abel Ferreira? O Abel corre o risco de sair do Palmeiras depois dessa derrota, Soler?
Só se ele pedir as contas, Capri, porque a postura da diretoria do Palmeiras segue a mesma, né? Muito jogador machucado, o time está sendo reformulado, a gente quer o Abel até 2027, então, para a direção, absolutamente nada muda no dia de hoje. Se o Abel deixar o comando técnico do Palmeiras, será única e exclusivamente por conta dele. Ele pedir o boné. A direção do Palmeiras não tem a intenção de modificar nada e continua com a intenção da renovação contratual com ele até 2027. Desde janeiro desse ano, se ele abrir a gaveta do lado esquerdo do seu gabinete, ele vai encontrar ali o documento da renovação contratual com o clube. Então, a direção quer continuar com o Abel. Se ele sair, vai ser por iniciativa própria. E do outro lado, não é, Fabiane? O Dorival Júnior respira, porque se tivesse perdido hoje e sido eliminado da Copa do Brasil, provavelmente o Dorival Júnior estaria desempregado agora, não é? Certamente, Capri. Ele ganhou um respiro no Corinthians a ponto até de, pensando em fases posteriores do ano, uma vitória sobre o Palmeiras dentro do Allianz Parque em uma fase eliminatória é algo muito grande no Corinthians e dá uma tranquilidade muito maior para que ele trabalhe. O Corinthians tem pela frente uma sequência difícil no Brasileiro, segunda-feira, Juventude, fora de casa, talvez alguns jogadores poupados, porque o desgaste hoje foi muito grande. E essa classificação também ajuda o Osmar Stabile na eleição do próximo, quer dizer, na eleição não, né? Na votação do impeachment do Augusto Melo no sábado, ajuda na política corintiana ou não tem uma coisa relacionada à outra, ô Fabiane? São regras diferentes, Capri. O associado do Corinthians, muitos deles levam em conta o futebol, outros levam em conta se a água da piscina tá limpa, se o preço do café tá mais barato. Então, assim, naturalmente, mal não faz, mas é difícil imaginar uma mudança muito grande de resultado na votação, a depender desse jogo de hoje com a vitória do Corinthians. E essa mudança que não deve acontecer é o impeachment do Augusto Melo, é isso? E a permanência, a sequência do Osmar Stabile. A sequência até que hajam eleições indiretas. Caso o Augusto Melo de fato seja destituído, o Osmar Stabile segue até que hajam eleições indiretas. Ele deve ser candidato, inclusive. Muito bem. Atenção, ô Pretzel, pra você, Abel Ferreira deveria sair ou deveria continuar no Palmeiras? Deveria ser demitido ou pedir o boné? Ou deve continuar? Afinal de contas, foi uma derrota... e uma derrota num jogo de um adversário, num clássico, num derby. A gente já viveu tantos fins de ciclos, né, que não seria surpreendente para mais um. Todo treinador vencedor, em determinado momento, ele se sente um pouco maior, né? Maior do que o clube, ele se sente o dono da verdade, ele não aceita o contraditório, ele não aceita um debate absolutamente normal e democrático, né? O Abel faz um ano muito ruim. No próprio Campeonato Paulista, onde o Palmeiras só fez um jogo bom, na minha opinião, que foi a vitória sobre o São Bernardo nas quartas de final. Passou todo o Campeonato Paulista mal, né, com alguns jogadores também irritados com o tratamento ou com o tal da falta de diálogo. O Rony foi embora, o Dudu já deveria ter ido embora no passado, mas foi também. Então começou a haver uma certa reformulação. Você vê o Veiga, né? O que está acontecendo com o Veiga. O Veiga é um nome histórico no Palmeiras. É um jogador hoje que ele é a terceira ou a quarta opção. E não se ajuda também. Contra o Vitória ele não jogou nada. Então também tem um pouquinho de desgaste também na relação com a comissão técnica, né? Mesmo que sejam vitoriosos. Então me parece que todo grande time vitorioso e com jogadores vitoriosos, ele vai se desgastando, ele vai fechando o ciclo. Uma vez o Filipão disse o seguinte, quando ele treinou o Grêmio, depois que ele veio treinar o Palmeiras: treinador no Brasil não passa de 2 anos de trabalho. Então nós tivemos o Vojvoda chegando há 4 anos e meio, saindo do Fortaleza, porque também houve desgaste. A gente viu também o Tele Santana no São Paulo ganhando tudo, mas em determinado momento também encerrou o ciclo, depois de 5 anos e meio. E agora o Abel Ferreira. Ao mesmo tempo a gente vai vendo, porque as escolhas de contratações do Palmeiras, vamos lá, Facundo Torres, tá? Nota 6, o jogador nota 6, normal, como um zaço. Sousa, até a prova em contrário, tá indo bem agora, mas também não é um cara de grande repercussão e de grande resolução. Vitor Roque, um ótimo cartaz. Esse é bem jovem ainda, dá para apostar um pouco mais. Evangelista,
no Bragantino não tem peso, a gente fala sobre isso, né? Aqui no Palmeiras não é a mesma criança, um jogador normal também. Aníbal Moreno, primeiro ano dele, parecia que ele estava há 20 anos no Palmeiras. O segundo ano dele é péssimo. Péssimo. Mikael, com todo respeito, se o Palmeiras não conseguir revelar na base um zagueiro melhor que o Mikael, de novo a gente vai pra base. A gente vai dar uma olhada na base. Giai, jovem, bastante esforçado, mas também um jogador absolutamente normal e comum. Emiliano Martinez, saiu do Brasil, voltou, bem normal também. Então é o seguinte, ó, a gente vai chegando à conclusão, Felipe Anderson, esse sim, recebido como grande reforço, não consegue jogar, qual a explicação? É porque o treinador não aproveita bem? Ou porque ele que está um ano aqui não se adaptou, ou não se envolveu com o time vencedor? Então são séries de perguntas que precisam ser respondidas. Mas no geral hoje, o time do Palmeiras está muito distante do time vencedor. Mas muito distante mesmo. E isso também vai para a comissão técnica, que é uma comissão técnica hoje que vê o mundo contra ela. Mais 2 expulsões hoje de 2 valentões, o Vitor Castanheira e o João Martins, certo? Caras que enchem o saco o jogo todo, sem motivo nenhum. E o Abel também pilha os seus jogadores. Então também eles têm um pouquinho de culpa, mas a maior questão que fica para mim é a falta de humildade de reconhecer que o trabalho neste momento é um trabalho muito ruim, com toda a estrutura gigantesca que o Palmeiras tem, com o dinheiro que o Palmeiras tem, certo? E as contratações nota 5, 5,5 e 6 que foram feitas e que o treinador não admite. Então o time do Palmeiras está mostrando que nesse momento é um time absolutamente comum. E eu não vejo, e eu me posiciono sempre, ter testemunha disso, eu não vejo o Palmeiras sendo campeão esse ano. Acho que na Libertadores não vai conseguir ser campeão. Vai pegar o Universitário do Peru, que é um time bem comum, mas é Libertadores, é abertura de oitavas de final. O primeiro jogo é no Peru, o segundo jogo é aqui, certo? O ambiente não está legal, já começa na semana que vem. E também na Série A do Brasileiro, contra Flamengo, contra Cruzeiro e até contra Botafogo, eu acho que o Palmeiras não vai chegar. Essa é a minha opinião, meu caro Ricardo Capretti. 1 minuto da quinta-feira. Já estamos na madrugada da quinta-feira no apito final da Bandeirantes. Atenção, Michel Lopes, eu quero ouvir os 2 gols do Corinthians. Vamos lá, a narração do Ulisses Costa pro torcedor corintiano no Brasil e no mundo feliz da vida com a classificação do Timão. Vamos lá, põe os gols do Corinthians aí, vai Michel Lopes. Escanteio pro time do Corinthians, Garro vem pra bola, partiu pra bola, levantou no bagulho do toque de cabeça, vai sair, Bidu bateu! Gol! Do Corinthians! Cruzamento dentro da grande área, a bola é levantada, ela ficou quicando na pequena área, ninguém chegou, o Bidu veio, deu um bico na bola, a bola morreu no fundo da rede, Bidu, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona à torcida do Timão. Corinthians 1-0 pro Palmeiras, no agregado 2-0 Corinthians, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona à torcida do Timão. Corinthians na frente, confusão armada, de falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, se posiciona, levantamento na grande área, vai pintar o gol do Corinthians, o toque de cabeça, Gustavo Henrique, gol! Do Corinthians! Gustavo Henrique de cabeça pro Timão. Gustavo Henrique numa cobrança de falta perfeita no Garro, na segunda trave, ele subiu mais que todo mundo, cabeceou no meio do gol, no céu do gol, como um gol, uma boca aberta, a bola morreu no fundo da rede, passou embaixo, em cima da mão do Everton e morreu no fundo do gol, entre o travessão e a mão do goleiro do Palmeiras. O Corinthians faz o
segundo gol do jogo. Corinthians 2, Palmeiras 0. Gol emocionante. Tá aí, Ulisses Costa e os 2 gols do Corinthians, os 2 gols do Timão. Já vamos ouvir Abel Ferreira e Dorival Júnior aqui no apito final, hein? Já daqui a pouquinho. Em instantes tem o gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel. Vamos falar também da eliminação do São Paulo, perdeu pro Atlético Paranaense nos pênaltis. O Flamengo também tá fora da Copa do Brasil. Fala, Pretzel. Sabe que a gente tem alguns contatos, né? Então, algumas pessoas que estiveram nos Estados Unidos defendem agora que o ciclo acabou. Que seria interessante já interromper o trabalho dentro do Conselho do Palmeiras. Mas também alguns entendem que a Leila não vai dispensá-lo, nem o Anderson Barros. Então, se ele tomar a iniciativa de sair, é possível mudar agora. Se não, se arrasta até dezembro. Aliás, me passaram aqui o verbo, né? Vai se arrastar até dezembro. Mas se arrastar significa então que a direção do Palmeiras não vai se esforçar para permanecer. Exatamente. O Abel Ferreira. Não querem Abel mais o Abel sai agora. Então. É o que disse Soler. O Abel sai agora se ele quiser. Se ele não quiser, ele fica até dezembro. Acho que não vai renovar o contrato. Termina o trabalho em dezembro e vai embora. Mas aí em comum acordo, não é? Capri. Porque a Leila Pereira termina o contrato daí, gostaria, não renova, né? Sim, mas ela gostaria que ele estendesse até o final de 2027, né? Do jeito que tá, da Capri. maneira como tá jogando e também do jeito que tá o ambiente, tá complicado. Vamos ouvir Dorival Júnior. Chegou o técnico do Corinthians falando aqui no apito final, depois de Palmeiras 0, Corinthians 2. Vai, Fabiani. Já posicionado aqui, Capri, Dorival Júnior. Início da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Queria que você falasse um pouquinho da partida e também nos atualizasse sobre a questão dos contundidos, né? Do Memphis Depay, também do Yuri Alberto, jogador, e também do André Carrillo, e que você falasse um pouquinho da partida, dessa classificação importante da equipe do Corinthians, por favor. Bom, eu acho que de um modo geral uma partida muito bem disputada. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo, nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes. Alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola. Um jogo interessante pelas jogadas muito trabalhadas aí ao longo desses últimos 2 meses e que começaram a nos apresentar resultados. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida, e eu fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem, o Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos, para que possamos, dessa maneira, encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe. Enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro. E eu fico feliz de poder estar à frente de um grupo que tem trabalhado, se dedicado, se entregue em todos os momentos e criado aí uma condição muito importante para todos nós. Ainda é cedo para mim falar alguma coisa, mas com certeza Memphis deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado. Carrillo teve, eu acredito que foi uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna. Se não me falha a memória, o Giai caiu por cima. Yuri, eu acredito que não seja nada.
Dorival, aqui à sua frente, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Como se deu nesse período de treinamentos para o jogo o preparo emocional dos atletas do Corinthians para a partida, porque o Corinthians pareceu muito superior no âmbito emocional em relação ao Palmeiras, e também das bolas paradas. O Palmeiras é um time fatal em bolas paradas historicamente com o Abel, só conseguiu finalizar uma vez num escanteio com o Gustavo Gomes, e o Corinthians garante a vitória com 2 gols de bola parada. Eu acho que foram muito bem trabalhados, nós nos preocupamos com muitos detalhes, em todos os aspectos, preparamos essa equipe nessas últimas 2 semanas aí, e graças a Deus eu acho que conseguimos passar por um grande adversário. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente. O resultado do final de semana já nos mostrava isso. É natural que quando não acontecem vitórias, tudo se apaga. No Brasil é assim. Você não tem um outro caminho que não seja a vitória para explicar o momento de uma equipe. E já no domingo nós merecíamos ter tido uma sorte muito melhor em razão daquilo que fizemos desde o primeiro momento da partida. Não acontecendo isso, é natural que tivemos que ter uma vitória frente a uma das 3 melhores equipes da competição, passando por uma fase importante da Copa do Brasil, uma fase muito difícil, e eu fico feliz porque é um caminho que eu enfrentei com outras equipes, em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados, e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. Dorival, aqui, Denise Tomás Bastos, TV Globo Sport TV, tá ouvindo? Eu perguntei para você sobre até essas outras equipes que você treinou, e você falou que a palavra que tinha era atitude. Você acabou de falar na sua primeira resposta que você sabe de tudo que acontece, todo mundo sabe o que acontece por fora do Corinthians. Como é que você blinda os seus atletas? O Gustavo Henrique falou agora que a parte mental estava muito forte. O que você conversa com eles na preleção, por exemplo? Eu acho que é um trabalho em conjunto isso. Um trabalho desenvolvido pelo Fabinho e sua equipe, que estão lá dentro diariamente. Com a nossa equipe técnica, fazê-los acreditar que nós podemos chegar, que nós podemos dar um passo à frente, que nós, de repente, pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, poderíamos melhorar. Isso eu já falava que era impressionante o trabalho que nós desenvolvíamos e que a maneira como os jogadores aceitaram tudo isso, e eu ainda não via os resultados que talvez nós tenhamos merecido nas partidas anteriores. Logicamente tivemos uma oscilação ou outra, como foi o último clássico contra o São Paulo, onde eles merecidamente fizeram o resultado, mas nós, ao contrário, vínhamos fazendo algumas partidas com muita consistência, com variações, e os resultados não apareciam. Eu acho que foi um momento importante. Eu espero que continuemos dessa maneira, buscando aí uma evolução, um crescimento e, se Deus quiser, uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Dorival, boa noite. Logo aqui à sua frente, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você falava há pouco também dessa vivência de outras equipes, de classificar contra times difíceis logo nas fases iniciais da Copa do Brasil e depois avançar. Tem sido um cara da sua carreira, né, uma marca da sua carreira, desde o Atlético Paranaense. Só perdeu uma vez no mata-mata, foi uma Copa Sul-Americana contra o São Paulo. De resto, venceu Libertadores, Copa do Brasil 2 vezes. E agora está à frente do Corinthians nessa mesma competição, numa fase quartas de final. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa possibilidade de título, né? Porque agora vai afunilando, você está a 4 jogos de disputar uma decisão de Copa do Brasil. Se você enxerga que há grande possibilidade de título e se você acha que o passo de hoje foi importante para alcançar essa meta, com certeza. Eu fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi a equipe que mais fez gols em uma edição de Copa do Brasil e talvez dificilmente alguma equipe atinja os números que nós tivemos naquele momento. Se não me falha a memória, 39 gols. Eu tenho um percentual de vitórias interessante, talvez o treinador com não o maior número de vitórias, mas percentualmente, somado todos os jogos, eu tenho a maior equivalência entre resultados positivos e 4 finais dessa competição. Para mim é muito importante e uma competição que eu valorizo muito, que eu tenho certeza que
me preparei de uma maneira um pouco diferente para que pudesse ter chego em uma situação como essa. Eu espero continuar contribuindo para que a nossa equipe consiga essa evolução, passando merecidamente por um momento como esse, que nós possamos fortalecer ainda mais esse grupo e buscarmos aí, se Deus quiser, uma nova passagem ali na frente, logicamente aguardando para primeiro saber quem será nosso adversário. Todos aqueles que passaram sem dúvidas nenhuma, todos com merecimento, e é natural que as fases elas ficarão ainda mais complicadas e difíceis daqui para frente. Boa noite, Dorival. Aqui Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Queria que você falasse especificamente do seu setor de meio campo hoje, né? Raniel e Martins, que fizeram uma baita partida. Tá começando a entrevista do Abel Ferreira também, nós vamos para lá. O Gustavo Soler está posicionado, vamos ouvir agora o treinador português do Palmeiras. Vamos lá, sobe o Abel Ferreira. Concordar com esse momento delicado que vive o Palmeiras, e se o que aconteceu aqui hoje te faz repensar de alguma maneira essa sequência à frente do clube. Obrigado. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte, o que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que registrei e que ouvi, e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. Como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis, e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou, e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções, e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Agora cabe-nos a nós, como te disse, torcida, comissão técnica, jogadores, diretoria, perceber aquilo que queremos, se é continuar a deitar achas na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias, e vocês têm material com fartura para poder fazerem o vosso trabalho e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Tudo bem, Abel? Boa noite. Eu queria te ouvir sobre 2 situações do jogo, né? A expulsão do Aníbal muito cedo, né? Se de repente você entendeu que foi uma pilha a mais, né? Entrou um pouco mais, de repente, pilhado ali em relação a talvez algum tipo de coisa fora do campo, e a alteração do Vitor Roque, né? Pelo Flaco, pelo Vitor Roque, uma alteração que chamou a atenção, porque para muita gente o Vitor estava bem no jogo. Quero te entender o que você pensou dessa alteração. Olha, eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos, e às vezes nós, treinadores, jogadores,
naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente, mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer golo era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes, ainda no último jogo fez golo, eu disse isso aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque, estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditamos nos nossos jogadores e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Desse atual elenco, desde que você chegou, apenas 4 jogadores já foram campeões desde o início do processo. E agora, evidentemente, uma reformulação nesse elenco do Palmeiras. Mas esse elenco ainda tem aquele mental poderoso do seu início aqui, ou é um elenco que sente muito em momentos como esse, por serem jogadores de pouca idade? Eu acho que nós estamos a fazer uma análise muito em cima do momento e acho que as coisas não podem ser vistas desse modo, mas entendo perfeitamente todas as críticas que nos façam agora, porque se vocês se lembrarem, e depois cada um vê as coisas do jeito que quiser, se nós nos lembrarmos que antes do jogo de Flamengo estávamos em primeiro no campeonato, estávamos em primeiro na Libertadores, passámos em primeiro na fase de grupos, fomos à final do Paulista, e que tínhamos ganho 3, 4 paulistas seguidos. Se nos lembrarmos que entre saídas e entradas estamos a falar lesões, saídas, entradas, vendas, mais de 20 e qualquer coisa jogadores entre saídas e entradas. Estou a falar lesões, vendas, promoção de jogadores, contratações. E nós sempre fomos conseguindo do nosso jeito organizar a equipa. Agora, claro, quando se fala em cima de um derby, eu disse isso aos jogadores, a fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. Acredito que haja muita gente que queira continuar a deitar achas na fogueira, mesmo internamente, mas nós vamos fazer o que nós sempre fizemos e não vou alterar uma vírgula daquilo que disse. Vamos continuar a pedalar, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a melhorar estes jogadores, porque sabemos que apesar de ser uma equipa jovem, com maturidade também, é uma equipa que tem muito potencial e a nossa função é tirar esse todo potencial, seja nos próximos tempos ou nos próximos anos. Abel, boa noite. Um dos grandes mantras nesses anos que você está à frente do Palmeiras, inclusive é o título do seu livro, Cabeça Fria, Coração Quente, e a gente tem percebido um Palmeiras que a cabeça ela anda muito quente, né? A gente pôde ver ali no lance do Aníbal, e um coração que às vezes a gente vê aí, talvez sem um rumo. Como que você vê onde você talvez não esteja conseguindo trabalhar isso nos seus atletas, no seu trabalho, e se você pode fazer uma avaliação do seu trabalho nesse um ano que talvez a cabeça não esteja no lugar? É a opinião sua. Eu não acho que seja o momento certo para estarmos a fazer avaliações. Como te disse, ainda há um bocado disse ao teu colega, há 2 meses atrás, antes do Mundial, estávamos em primeiro em tudo, no campeonato, na Libertadores, mas é estranho que quando tu chegas depois do Mundial que fizeste e começas a sentir que anda-se a tentar criar assuntos e dizer que o Mundial foi um desastre, isso diz muito daquilo que as pessoas querem. E nós, dentro do clube e fora do clube, temos que entender
qual é a força do Palmeiras, quem é o Palmeiras, quais são as origens do Palmeiras, e perceber o que é que queremos. Agora, desculpa, não concordo com o que tu estás a dizer minimamente, nem é um momento de balanço. Estou aqui vai fazer 5 anos e todos os anos ganhamos títulos, e no final, se me quiseres fazer essa pergunta, eu digo-te se realmente foi uma época boa ou ruim, até porque tu estavas aqui, houve dirigentes que disseram que o Palmeiras não pode concorrer por todos os títulos, que tem que abdicar de alguns se quiser ganhar outros. Tu estavas aqui, ou não te lembras dessa declaração? Lembras-te, né? E sabes de onde é que ela veio? Não sabes? Pronto, então temos 2 títulos ainda para disputar, e até ao final, daquilo que depender do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa organização, nós vamos fazer, porque sim, é duro perder contra o nosso rival. Agora nós temos que internamente, e os nossos torcedores, se queremos nos comparar com o nosso rival ou queremos continuar a fazer o caminho que temos feito, é uma decisão nossa e dos nossos torcedores, porque nós precisamos deles, e sobretudo em momentos difíceis como este. Mas, como estava a dizer aqui ao teu colega, sim, eu pedi o apoio, mas entendo perfeitamente a cobrança e a desilusão e a tristeza e a frustração dos nossos torcedores, e como te disse, como homem que sou, registrei tudo o que se passou aqui hoje. Obrigado, Abel. Muito bem, muito bem. Aí acho que acabou também a entrevista do Abel Ferreira. Isso. E o Pretzel acabou, né, Soler? Então, assim que tiver condições aí, se passar mais algum jogador, você chama que a gente vai passar, ouvir aí. Não vai passar, Capri. Não vai passar. Então segura aí que eu já vou com o seu destaque final daqui a pouquinho. Atenção, Pretzel, você ouviu aí os 2 treinadores, né? De um lado, o alívio do Dorival Júnior classificado, e do outro lado, a tristeza do Abel Ferreira eliminado, não é? O que é que você extrai aí das 2 coletivas, Pretzel? Primeiro que o Abel visivelmente abatido, mas calmo hoje, ao invés de sair disparando contra todo mundo. Eu entendo assim, e a gente já viu tanto isso, né, Capri? Em vários anos de futebol, o ciclo dele claramente é um ciclo fechado pelas escolhas que ele está fazendo e pela falta de resposta do time. O time também não responde. Tem horas que o treinador é melhor do que o time. O Abel hoje é melhor que o time que ele dirige? Não sei. Talvez em ciclo, em vitória, sim, indiscutível. Pretzel. Diga. Só bem rapidinho, eu comunicar agora, o Anderson Barros vem falar daqui a pouco aqui na sala de entrevista coletiva. Muito bem. Então é o seguinte, ó, o Abel é melhor que o time hoje? Talvez não. As contratações foram boas, esses jogadores eles têm bola e têm força para vestir a camisa do Palmeiras, muitos chegaram há pouco tempo. Então não dá para fazer um julgamento tão apressado, mas o time que entrou em campo para derrotar o Corinthians é um time distante dos grandes momentos do Abel Ferreira. Tanto por ele quanto pela resposta de alguns atletas. Então, o time do Palmeiras já chegou com o próprio Abel a ser considerado um time nota 8, né? Um time nota 8 em termos de vitórias. Já foi falado em quinta academia, que eu discordo totalmente. É um time competitivo, um time mentalmente muito forte para a realidade do que é o futebol hoje, e um time vencedor e na história do Palmeiras. Mas a academia não. A academia é o time técnico de grandes jogadores. Então, acho que tem que se fazer uma autocrítica assim. Me parece que é o fim do ciclo. É o fim do ciclo. E esse verbo que foi me passado aqui, que as coisas vão se arrastar até o final do ano, eu imagino que sim. A não ser que agora, até o final da janela, a Leila Pereira consiga trazer 2 ou 3 jogadores diferentes, de muito mais nível do que os jogadores que estão aqui, para que o Palmeiras tenha uma renovação, uma mudança de fotografia, para tentar embalar na Libertadores. Acho que no Brasileiro não vai ter chance contra Flamengo, contra Cruzeiro e Botafogo. Na minha opinião, acho que o Botafogo vai reagir. Agora, na Libertadores é mata-mata, nem sempre o melhor vence, e talvez, trazendo bons jogadores, aí, ou melhores do que estão aqui, o Palmeiras consiga se reagrupar, consiga se reanimar. Porque a torcida está desacreditada, nas redes sociais todo mundo pedindo a saída dele, apesar, né, de reconhecer o ciclo vitorioso dele. Então vamos ver. Domingo tem Palmeiras e Ceará. Esse jogo já vira um pandemônio, já o Ceará ficou livre a semana toda e a resposta vai ter que ser no Brasileiro, com o estádio com pouca gente, né? Com a desconfiança em cima do treinador. Então ele vai viver agora jogo a jogo, Capri. E o Dorival Júnior, bem tranquilo, tirou um peso de cima do trabalho dele e no mata-mata ele vai muito bem, né? 3 Copas do Brasil ganhas, com o Santos, com o Flamengo e com o São Paulo, por 3 times diferentes. E agora aquilo que eu falei durante o jogo também. O Flamengo caiu. O Palmeiras caiu.
Amanhã tem CRB e Cruzeiro em Maceió e Vasco e CSA em São Januário. Vai. Potencial. Hoje, dentro do clube, existe uma cobrança ao trabalho do Abel Ferreira e ela é feita por você ou pela Leila Pereira? Boa noite a todos. Pedro, isso? Só para eu poder associar. Nós investimos sim nessa temporada. Nós esperávamos sim que essa equipe já pudesse estar rendendo. Mas nem sempre acontece dessa forma. E todos nós nos cobramos muito no dia a dia. Presidência, diretoria, comissão técnica e principalmente os atletas. Todos se cobram muito. A gente poderia considerar nessa sua fala, por exemplo, a questão do próprio Paulinho, né? Foi um grande investimento que nós fizemos. Mas, infelizmente, não aconteceu da forma que nós esperávamos. A participação dele no Mundial mostra, por exemplo, que tomamos a decisão certa ao trazê-lo. Mas, infelizmente, situações que fogem ao nosso controle acontecem, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo, mas você não tenha dúvidas de que nós somos extremamente cobrados, né, nessa linha que eu te falei agora, da presidência para com a diretoria, da diretoria para a comissão técnica e da comissão técnica para os atletas. Mas, principalmente, cada um desses segmentos se cobra ao extremo por não estar entregando aquilo que a gente sabe que pode entregar. Oi, Anderson. Nicolete da ESPN. Claro, Nicolete. Tudo bem? Joia. Hoje teve a manifestação da torcida xingando diretoria, você, jogadores, o próprio Abel. Nos gritos do Abel até dividiu o estádio, né? Uma parte vaiou a manifestação da torcida, a organizada lá continuou protestando até contra o técnico. Como é que vocês conversaram sobre isso? Porque a gente viu aí na entrevista que ele estava até muito chateado por essa situação. O Palmeiras ainda pretende renovar o contrato com ele ou no final vai fazer uma avaliação? Como é que foi essa conversa? E como é que você imagina dar a volta por cima num cenário como esse? Só tem uma forma de se dar a volta por cima. Precisamos trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Ou como nós falamos internamente, pedalar. Da mesma forma que o Pedro colocou, pode ser a nossa 8ª eliminação, né? Mas, me corrijam se eu estiver errado, também são 12 títulos conquistados. Então, de alguma forma, nós sabemos qual é o caminho. O torcedor tem sim esse direito, ele pode nos cobrar, ele deve nos cobrar. O torcedor palmeirense, ele é uma parte fundamental desse processo. Então, ele tem o direito de nos cobrar. Mas que ele saiba que nós somos aqueles que mais cobramos, né? Nós queremos o resultado. Na nossa própria roda final agora, nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem, e nós sabemos qual é o caminho. Só que, às vezes, essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então, a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso, é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Barroso, aqui, Léo Lepre, da TV Globo. Eu vou até querer aprofundar um pouco nessa pergunta do Nicolete, mas aí até tirando o foco do Abel e passando no foco dos jogadores, que dentre os protestos da organizada, eles insultaram, né, do 1 ao 11, né, todos os jogadores que estiveram em campo, eles foram vaiados, inclusive aí jogadores com histórico de muitas conquistas, como Gustavo Gomes, Piquerez, não foram poupados. Como vocês encararam esse momento, quando o protesto aconteceu? Qual foi a impressão, qual foi a conversa na diretoria, o que vocês avaliam, o que vocês acharam dessa atitude? Obrigado. Primeiro é um derby,
né, tem um significado muito grande para o nosso torcedor, para todos nós. Ninguém quer perder. E quando você perde, o torcedor, ele é paixão pura, né? Como você bem disse, jogadores como Gustavo Gomes, que participaram dessa virada do Palmeiras, né? Pode ser um dos jogadores mais antigos, junto com o Rafael Veiga, ganhou tudo que poderia ganhar e quer continuar a ganhar, né? Então a gente precisa entender o torcedor, precisa respeitar o torcedor, saber que ele tem esse direito de cobrar. E nós, é trabalhar. Não tem outra forma de você reconquistar ou de você voltar àquilo que você fazia um tempo atrás. O Palmeiras sempre foi, nesses últimos anos, um clube que esteve competindo em todas as competições, chegando em todas as competições, brigando pelos títulos. O Palmeiras sabe qual é o caminho e ele precisa voltar o mais rápido possível. E quando voltar esses resultados, não tenho dúvida que o torcedor vai estar apoiando, como ele sempre fez. Hoje mesmo, durante a partida, ele nos apoiou, ele tentou incentivar a equipe brigou por esse resultado, mesmo com um jogador a menos. E a gente precisa entender e respeitar essa paixão do nosso torcedor. Boa noite, Anderson. Aqui, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Ouvimos aí, acho que não vai sair muito disso, né? Imaginava-se que o Anderson Barros pudesse fazer alguma declaração bombástica aí, mas acho que não vai acontecer nada disso. Ainda deu uma manchete, né, Capri, que querem renovar com o Abel até 27, então... Exato. Segue a ideia. É o desejo renovar, né? Permanecer até o final do mandato da Leila Pereira. Exatamente. Me dá um minutinho, eu já volto com você com o gabarito aí. Daqui a pouquinho os destaques finais do Gustavo Soler e também do Luiz Fabiani. E em instantes vamos falar da eliminação do São Paulo também, hein? O Tricolor também deu vexame lá em Curitiba. Apesar que teve uma pichotada da arbitragem lá, viu? Pichotada da arbitragem. Foi pichotada do Hernan Crespo na escalação do São Paulo no primeiro jogo e hoje a pichotada da arbitragem lá em Curitiba. A gente fala disso na sequência, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. É ele que tá em todo lugar. Com HG na carta você pode contar. Tá na sua rua, na estrada é segurança. No asfalto, na lembrança é de confiança. Tá na sua história, no peito, no seu jeito. Chega mais com ele, tudo azul fica perfeito. É ele que tá em todo lugar. Pode contar, amortecedor é HG Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com o seu mecânico de confiança e conte com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. A sua semana premiada é na Estrela Bet. Semana das Estrelas até 9 de agosto. Uma semana inteira de bônus, prêmios e recompensas para você brilhar. São 300 mil reais em prêmios.
Aproveite! Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe o app no Google Play. Estrela Bet, simples e num instante. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. O retorno de Lucas Moura pelo São Paulo pode ser nas oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia na próxima semana. Depois de iniciar o processo de transição física, o camisa 7 do tricolor passou a trabalhar com bola, junto do elenco são paulino, e vive a expectativa da volta definitiva depois de um 2025 acidentado. Lucas tem apenas 13 jogos e vem sofrendo com uma lesão no joelho. A estrela do São Paulo chegou a voltar no duelo de Libertadores contra o Alianza Lima em maio, mas voltou a sentir dores e desde então trata a lesão. Esse foi o único jogo do camisa 7 nessa edição da Libertadores de 2025. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança, é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 42 minutos da quinta-feira, vamos Gustavo aos Henrique. destaques finais. Oi, quem tá aí, Fabiane? Gustavo Henrique Capri. Então vai, vamos lá. Preparou na hora certa contra o nosso maior rival. E pelo Corinthians a gente faz de tudo, né, cara? Eu quando cheguei aqui, eu não imaginava tanto essa torcida, essa união da torcida com o clube. E tô cada vez mais apaixonado pelo clube. Ô Gustavo, por favor, no começo do ano, uma das principais críticas à defensiva do Corinthians era a bola aérea. E hoje o Corinthians marca 2 gols de bola aérea, marcou também na semana passada. Qual a importância de ter trabalhado esse fator no jogo principal do Palmeiras, que é também a bola parada? A gente trabalhou muito, não só a bola parada, como todas as zonas de jogo, né? Defensivamente, como a gente ia pressionar. Treinamos bastante também bola parada no treino. A gente conseguiu implantar o que a gente queria, a gente conseguiu finalizar bastante em gols no treino e graças a Deus no jogo isso fez o resultado. É uma partida que vai ficar na história do clube, marcada para mim também. Gustavo, e justamente você falando desse carinho que você está criando pelo Corinthians, né? Essa semana saiu um pouquinho sobre a sua renovação, você pretende renovar com o Corinthians, está feliz aqui? Estou muito feliz, ainda não recebi nenhuma conversa, né? Não recebi nenhum contato, mas como você falou, estou muito feliz no clube aqui, tenho um contrato até o final do ano, vou fazer o meu melhor enquanto eu estiver aqui, vou me dedicar, vou trabalhar no dia a dia para sempre honrar essa camisa. Tá aí, Capri, Gustavo Henrique. Aproveite e já emenda o seu destaque final aí, as últimas informações do Corinthians. Vamos lá, Fabiani. Bora lá, Capri. Resultado histórico do Corinthians, que consegue voltar a vencer o Palmeiras por 2 gols de diferença no Allianz após 8 anos. Um placar parecido não ocorria desde 2017, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians bateu o Palmeiras aqui mesmo, 2-0, gols de Jadson e Guilherme Arana. Sentimento de alívio para todos os jogadores, torcedores que contavam com essa classificação, uma premiação que é robusta para um clube frágil financeiramente como é o Corinthians neste momento, e a sensação de que dias melhores para Dorival Júnior estão a caminho. Após a coletiva do Dorival, abordei o Fabinho Soldado rapidamente para perguntar sobre uma informação exclusiva da Rádio Bandeirantes, que o Corinthians tinha negociações em andamento com o Vitinho, ele que já jogou no Flamengo, no Botafogo, no Internacional e está sem clube. Resposta rápida do Fabinho: tá morno. Então, o Corinthians tem negociações em andamento com o Vitinho. O que a gente tem de bastidor é que tudo está muito próximo de se concretizar. Seria a segunda contratação do Corinthians nesse ano. Valeu, Fabiane. Até logo mais aí na sequência aí desta quinta-feira com mais informações do Corinthians. Bom descanso e até lá. Tchau, Fabiane.
Valeu, Capri. Um abraço e fica o convite ao nosso amigo ouvinte que amanhã, na Rádio Bandeirantes, teremos todas as sonoras de Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Ranieri que passaram aqui na Zona Mista. Maravilha, combinado. Atenção, Gustavo Soler. Vamos lá, Soler, o destaque final do Palmeiras, as últimas informações do Verdão. Fala, Soler! Vamos lá, Capri, então, aquilo que a gente já falava antes mesmo de chegar o técnico Abel Ferreira e o Anderson Barros, né? Nada muda, amanhã um novo dia, domingo tem jogo contra o Ceará no Allianz Parque, o técnico permanece comandando a equipe do Palmeiras. O Anderson Barros, de novo, diz que a grande intenção da diretoria é tê-lo até o final de 2027. O time do Palmeiras, então, se reapresenta amanhã na Academia de Futebol, já pensando neste duelo contra a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, com essa marca extremamente negativa e inédita, né? Pela primeira vez na história, o Palmeiras cai 2 vezes para o Corinthians em torneios de mata-mata e pela primeira vez cai para o Corinthians em um mata-mata de um campeonato nacional. O Verdão deve apresentar na sexta-feira, de forma oficial, o lateral direito Kelvin, que já foi oficializado, contrato até julho de 2029. Ele já saiu no bid, então pode ficar à disposição para o duelo contra a equipe do Ceará. Bruno Fux e Murilo serão reavaliados para saberem se terão ou não condições de irem a campo neste compromisso contra o Vozão no final de semana aqui no Allianz Parque. Muito bom, muito bom. Muito bem, olha, eu quero dar um abraço aqui no Gustavo Soler, que está nos deixando. Hoje é o último momento aí do Soler conosco. Soler está há quanto tempo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, Soler? Quantos anos de Rádio Bandeirantes? 8 anos. Quantos? 8. 8 anos? 8 anos com a gente aqui. E o Soler construiu uma carreira muito sólida aqui na Rádio Bandeirantes, na cobertura de outros clubes, nos últimos anos na cobertura do Palmeiras. Recentemente um trabalho brilhante na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos ao lado do Palmeiras. Mas o Soler, num momento de crescimento profissional, no momento de um salto profissional, está nos deixando e vai em outros voos aí. Certamente com muito sucesso, porque o Soler é um grande profissional, um profissional de muita qualidade, tem um futuro maravilhoso pela frente. Eu quero te desejar aí toda a sorte, todo o sucesso do mundo, viu, Soler? Que você possa brilhar aí e seguir a sua carreira adiante, sempre com todo o seu trabalho aí de primeira. Você se especializou aqui na Rádio Bandeirantes. Sucesso para você e até as próximas, viu, Soler? Obrigado, Capri, obrigado. Difícil não emocionar agora. Mas foi você, né, dia 7 de junho de 2017, que me ligou para ir para a Band, e dia 19 eu comecei essa trajetória de 8 anos. Obrigado por tudo, por todas as oportunidades, e o que importa é isso, os amigos ficam sempre e a gente se encontra por aí, Capri. Obrigado por tudo. Atenção, pera aí, Soler, atenção. Alexandre Pretzel, nota de Gustavo Soler, Pretzel. 10. Eu e a Márcia de Windsor, nota 10. Pô, que isso, Soler, você vai embora com a nota 10 do Pretzel? Generoso, aí é pra pregar na parede e agora você não vai mais chorar não, agora você vai sorrir, porque com a nota 10 do Pretzel, você vai pregar na parede e vai sorrir, tá bom? Valeu, Capri, obrigado por tudo, seguimos nessa jornada, espero um dia reencontrá-lo aí em algum momento. Tamo junto, Capri, a gente vai obrigado se reencontrar, certamente, sucesso pra você, muito sucesso, viu, Soler? Pra nós. Muito obrigado. Aí o Gustavo Soler e o destaque final do Palmeiras. E daqui a pouquinho a gente vai certamente trazer mais informações aí do São Paulo. Ô, Pretzel, tá pronto o gabarito aí? 10 minutos para 1, já estamos aqui explodindo aqui. Posso chamar o gabarito? Posso pedir pro... Sempre. Sobe aí. Antes de chamar o gabarito, deixa eu só mandar um abraço, que tem tanta gente ouvindo a gente, tantos amigos, né? Deixa eu mandar um abraço aqui ao Regis, corintiano de Osasco, tá feliz da vida. Grande Regis, tá com os amigos lá. Um abraço a você. Parabéns pela classificação, Regis. Fábio Pucci. O Fábio Pucci tá triste com o Verdão, mas tá ligado com a gente também. Valeu, Fábio. Um grande abraço a você e sucesso, viu? Grande Lug. O Lug tá deixando lá o Allianz Parque, triste da vida com a eliminação palmeirense, mas ligado aqui no apito final também. Valeu, Lug. Vai ter mais aí, hein? Segura aí que já já o Verdão volta a vencer. Alcindo Luiz. Valeu, Alcindo Luiz.
na madrugada da quinta-feira, ligado no apito final. E agora sim, atenção, Michel Lopes. Gabarito do jogo no ar. Gabarito do jogo. E pode subir. Você quer começar por quem aí, Pretzel? Pode escolher aí. Vamos começar pelo perdedor, né? Vou deixar o vencedor pro fim. Ah, bom. E a nota do goleiro Everton? 5. Só? Só. Falhou em algum gol? Não, mas hoje ele estava muito preocupado em brigar, né? Em cair no chão e reclamar. Então, sabe, ele tinha que ser líder hoje, 5. Ouvi alguns palmeirenses dizendo que foi falta no Everton no primeiro gol. Pra mim, lance absolutamente normal, não foi nada. Normal. 2 gols legítimos. Giai. Bom jogo do Giai. E aí cansou no segundo tempo porque ele correu demais, né? 6,5. Gustavo Gomes. 5. Acho que a gente não vai mais ver aquele Gustavo Gomes espetacular aí da defesa do Palmeiras, que né? os companheiros também não ajudam, né? Tem que jogar por ele e pelo Mikael também. Nota do Mikael. O Mikael estava fazendo um jogo razoável, até fazer uma falta boba no Garro, quase na linha de fundo. Cruzamento para a área, gol. Aí a nota cai. 4. Tem a impressão que se tivesse o Murilo e o Bruno Fux hoje na zaga do Palmeiras, talvez fosse um outro jogo. Não seria não, Pretzel? Talvez. Mas não dá para afirmar porque o Palmeiras estava muito desorganizado mais uma vez. Acho que a lesão dos dois, do Murilo titular, depois do Bruno Fux, que entrou também, acabou atrapalhando aí o Abel Ferreira. Viu? O Mikael não está ainda no nível dos outros 2 jogadores. Piquerez. 5,5. Aníbal Moreno. 0. Como é que é? Repita. 0. Só porque ele foi expulso? Só aos 14 do primeiro tempo, uma cabeçada no adversário. Gênio. 0. Não vamos dizer que a eliminação do Palmeiras passou pela expulsão do Aníbal Moreno, porque jogar essa responsabilidade nas costas do rapaz, mas que ele foi pouco inteligente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Nossa Senhora. Pouco e outra, inteligente. Não é uma expulsão ocasional, que tu solta o braço e atinge o rosto do jogador, perfeito? É uma expulsão intencional. É uma cabeçada como se fosse uma briga de rua dentro da área. Então, nota 0 para ele. Mais do que um 0. 2 ou 3 zeros para ele. Lucas Evangelista. 4. Saiu para a entrada do Felipe Anderson. Felipe Anderson entra em fria também, hein? Sem nota o Felipe Anderson. Coitado. Nossa Senhora. Maurício, 6. Foi embora para a entrada do Rafael Veiga. Também, só fria agora. O que estão fazendo com o Veiga também. Ele não está se ajudando, mas o que estão fazendo com ele também, sem nota. Facundo Torres. 3. Nossa, meu Deus. Emiliano Martinez entrou no lugar dele. 0. De novo? Sim, só entrou para dar pontapé. 0. Nem umzinho assim, não dá? Nota 1? Ele pegou o Yuri Alberto 3 vezes, até que ele conseguiu ser expulso ao pisar no Romero. Tá bom. Vitor Roque. 6,5, mas o treinador tirou. Vai entender, né? O Flaco Lopes entrou no lugar dele. 5. Sosa. 6. E o técnico Abel Ferreira vai levar que nota hoje, Pretzel? 1. Como é que é? 1. Pô, você nunca deu nota 1 pro Abel Ferreira. É a primeira, né? Sempre tem a primeira vez. Aí tá um misto aí de fim de ciclo, com péssimas escolhas, com atitudes durante o jogo, com uma comissão técnica que reclama da arbitragem desde o primeiro minuto de partida. Então tá tudo no bolo aí. Nota 1 para ele.
Pô, os assistentes foram um pouco inteligentes, hein, os dois. Os caras são foram burros, vai, vamos lá. Foram burros, vai, pronto. Eu chega, já usei. Não vou mais ficar passando o pano. Eu já usei esse adjetivo como eu usava pro Zubeldia. Eu uso pro Abel Ferreira e pros assistentes. Eles são insuportáveis na beira do campo. Insuportáveis. Nossa, tá louco, mas muito chatos, muito chatos. Atenção, Pretzel, vamos lá então, ó. Eu te perguntei, você ficou em cima do muro e não respondeu. Eu vou perguntar de novo, porque você deu nota 1 pro Abel Ferreira. Pra você, você trocaria o Abel Ferreira agora, mandaria o Abel Ferreira embora agora ou seguraria o Abel ainda? Eu não fiquei em cima do muro, eu falei pelo que a direção entende. Pra mim eu trocaria agora. Amanhã eu trocaria já. Ah, mas põe quem? Mandaria o Abel embora. Mandaria embora. Ele é a comissão técnica. Traz quem? Coloca o Andrei Cebola até vir um novo treinador. E aí, com o dinheiro que o Palmeiras tem, investe para contratar um treinador. Tem o Arthur Jorge, tem o Jorge Jesus. O Jorge Jesus assinou agora com o Al Nassr. Mas tem o Arthur Jorge. Tu tem o Bruno Lage, que tá saindo do Benfica. O Vojvoda não tem o tamanho do Palmeiras? O Vojvoda não quer trabalhar, o que me falaram essa semana aí. Ele quer descansar. Então não sei, mas é Palmeiras, né? Talvez mudasse de ideia. Não sei. Tá bom. Então vamos lá, Michel Lopes, hino do Corinthians no ar. E a nota do goleiro Hugo Souza. Fala aí, Pretzel. Uma defesa só, num cabeceio do Gustavo Gomes. 6. Que foi em cima dele também, né? Exatamente. 6. Mateuzinho. 6,5. André Ramalho. 7. Gustavo Henrique. 8,5. Melhor em campo, disparado pra mim. Matheus Bidu. Melhor jogo do Bidu, em 7,5. O Angileri entrou no lugar dele. Isso aí sem nota. Esses caras que entraram no fim, entraram só pra tocar bola, sem nota. Ranielli. Bom jogo, 7. Acho que foi o melhor jogo que eu vi do Ranielli com a camisa do Corinthians. Viu? Bom jogo. Jogou Ajudado muito. também pelo meio campo mais espaçado, né? Com um jogador a mais. Jogou muito o Ranielli. Martínez, José Martínez. 6, mas quer brigar com todo mundo. Inclusive quase brigou com um companheiro ali. Então 6 pra ele. Charles entrou no lugar dele. Sem nota. Carrilho. 5. Breno Bidon entrou no lugar dele. 6. Garro. 7,5. Jogo para controle. Principalmente quando o Corinthians ficou em vantagem. E ele controla jogo mesmo, né? Impressionante como ele dita ritmo de partida. Além de ter posto a bola na cabeça do Gustavo Henrique também. Demais o Garro, viu? Todo time precisava de um Garro, né? O Corinthians depende muito dele, mas o Palmeiras com o Garro ia ser outro time também, viu? O Palmeiras não tem hoje um jogador como o Garro no time. Memphis Depay. 5,5. Romero entrou no lugar dele. 5. Yuri Alberto. 6. Thales Magno entrou no lugar dele. Sem nota. Nota do técnico Dorival Júnior. 7,5. Sabe, superou o Abel Ferreira pela 5ª vez em mata-matas. Tá fazendo 5-2 no Abel Ferreira. E coloca o Corinthians agora como um dos favoritos a levar a Copa do Brasil. Como um dos favoritos, já que Palmeiras e Flamengo estão eliminados. E o São Paulo também, né? Também. Eu diria que tem um caminho aberto. Claro que tem grandes times aí, o Atlético, o Fluminense, não é? Mas o Fluminense hoje é pior, viu, Capri? Eu acho que, assim, ó, se o Cruzeiro passar amanhã, favoritos, Cruzeiro e Corinthians. Se o Cruzeiro passar amanhã. Tem o Botafogo também, viu? Botafogo também. Mas não, eu diria assim, claro, é difícil, mas algumas forças importantes já ficaram aí pelo caminho, então deu uma aliviada, né? Pra quem tá lutando que por esse título. Botafogo e Bahia nunca ganharam. Estão entre os 8. É isso aí. Nota do árbitro Anderson Daronco. Primeiro tempo quase perfeito. Aí não dá pra elogiar, né? O resumo é esse. Segundo tempo se atrapalhou todo. Nota 5,5 pra ele.
Muito bom. Valeu, Pretzel. Logo mais 7h30 da noite estaremos juntos no Esporte em Debate para analisar mais, falar mais dessa classificação do Corinthians e a eliminação do São Paulo. Não sei se você viu aí o jogo do São Paulo. Viu o jogo, acompanhei a transmissão, viu o jogo. Eu acho que a falta do Rafael tem um toque sutil por uma câmera. Eu não consegui ver esse toque até agora, viu, Pretzel? É uma outra câmera, mas é muito sutil. Não sei se seria toque para derrubar e a arbitragem engoliu. Eu também não expulsaria. E a arbitragem engoliu. Eu não vi nenhuma imagem com o toque. E se tiver, mudo de opinião. Mas pelas imagens que eu vi, que não ficam claro, essas imagens não me deixam claro o toque, eu acho que o árbitro errou. Mas errou também o Crespo, porque poderia ter resolvido o jogo na primeira partida no Morumbi, quando ele colocou time reserva, misto lá, enfim, né? Jogou a Copa do Brasil na lata do lixo o Crespo. Jogou. Então, para mim, o Crespo tem uma responsabilidade direta nessa eliminação do São Paulo. E hoje a arbitragem atrapalhou. Dá para reclamar, sim. Acho que dá para reclamar. Mas o comportamento do São Paulo hoje também foi ridículo, né? Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Ficou todo atrás, até tomar o gol. Não adianta. Exatamente. Valeu, Pretzel. Bom descanso e até logo mais, hein? Sempre uma honra e uma alegria. Um abração, bom descanso. Muito obrigado. Valeu, Alexandre Pretzel, destaque final da Opinião Bandeirantes no Allianz Parque, 1h02. Já, vamos falar então da eliminação do São Paulo pro Atlético Paranaense. Marca aí 3 minutinhos e a gente já volta com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Impermais, pode chover à vontade. Impermais, é telha de verdade. A chuva cai, não incomoda mais. Eternite, Impermais. Se a nuvem fecha, eu não ligo, não. Telhado firme contra a infiltração. Pode chover, não ligo mais. Eternite, Impermais. Impermais, pode chover à vontade. Impermais, é telha de verdade. Exige a Impermais, a tecnologia que repele a água da chuva. Eternite, a cobertura do brasileiro. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A sua semana premiada é na Estrela Bet. Semana das Estrelas até 9 de agosto. Uma semana inteira de bônus, prêmios e recompensas para você brilhar. São R$300 mil em prêmios. Aproveite! Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe o app no Google Play. Estrela Bet, simples e num instante. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 1h05 antes de chamar o São Paulo aqui. Atenção, Bruno Migliozzi, vamos lá. Os outros jogos, os resultados e os times classificados na Copa do Brasil. Conta pra gente aí, Migliozzi. Bruno Migliozzi vem daqui a pouquinho trazendo as informações e os times já... Olha, eu vou passar agora pra você já aqui, ó. Os times Oi, que Caprito, já por se aqui. garantiram. Ô, então vamos lá, Migliozzi. Confirma pra gente aí os resultados e os times classificados e os jogos de hoje na Copa do Brasil. Vamos lá. Vamos lá, Capri. 6 dos 8 classificados para as quartas de final definidos nessa quarta-feira que já passou. Vamos recapitular tudo que aconteceu ao longo desta edição de volta aí das oitavas da Copa do Brasil. Botafogo venceu o Bragantino. Primeiro, às 7 horas da noite, venceu por 1-0. Bragantino mandou uma mensagem à CBF reclamando de arbitragem, gol anulado, expulsão. Fato é que o Fogão avança, já tinha vencido na ida e venceu mais uma vez. Em BH, Arena MRV, o Flamengo ganhou do Galo, 1-0. Tinha perdido no Maracanã também por 1-0. E nos pênaltis, Everson foi o herói. Everson, goleirão do Galo, que pegou a penalidade e depois converteu a dele, a decisiva, para colocar o Galo nas quartas de final. O Flamengo fica pelo caminho. Além disso, o Bahia foi tranquilo para pegar o Retrô na Arena Pernambuco, empatou 0-0, tinha vencido a ida na Fonte Nova por 3-2, e o São Paulo, em São Paulo, fica no caminho, uma expulsão nos primeiros minutos, Rafael foi expulso, e aí jogou com 1 a menos a partida inteira, o Atlético Paranaense bateu o Tricolor por 1-0, e nos pênaltis o Jandrei não pegou nenhuma, Santos, goleiro do Atlético, pegou 3, e o Furacão é quem avança. Além disso, olha aí, o Renato Portaluppi aprontou mais uma para cima do Internacional. Pelo Fluminense, conseguiu um empate, 1-1, tinha vencido 2-1 na ida. Então é o Flu, time carioca, quem avança para as oitavas. Assim, é claro, como o Corinthians, que bateu o Palmeiras por 2-0. Amanhã, Capri, 2 vagas remanescentes. Vasco e CSA se enfrentam às 8 horas da noite. Depois, às 9 horas, CRB e Cruzeiro jogam em Alagoas. Os 2 jogos foram 0-0 na ida, então tudo em aberto para a decisão das oitavas da Copa do Brasil nessa quinta-feira também, Capri. Valeu, Bruno Migliozzi com a gente aqui atualizando o placar desta quarta-feira que já passou, falando da quinta-feira. Vamos acionar então Paulo do Vale, que vai falar da eliminação do São Paulo para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O São Paulo perdeu nos pênaltis. E olha, desempenho patético do São Paulo nos pênaltis, né? Porque a torcida do São Paulo tá pegando no pé aí do Crespo pelas escolhas que ele fez. Pô, o Jandrei teve que entrar, né? Porque o Rafael foi expulso. Eu insisto aqui, eu não vi, de verdade, o toque do Rafael no Viveiros, no jogador do Atlético Paranaense, que pudesse resultar na expulsão. Mas o VAR não chamou, imagino que deve ter uma imagem aí que tenha esse toque. E se tiver, eu até vou mudar, mas pra mim, errou o árbitro, né? Porque eu não vi esse toque e o lance para expulsão. Mas expulsou logo no começo do jogo o goleiro Rafael, aí teve que tirar o Rodriguinho para a entrada do Jandrei no gol do São Paulo. Minha gente, o Jandrei está sendo massacrado, porque no gol que ele tomou do Atlético Paranaense, a bola passou debaixo do braço dele, né? Embaixo do braço do Jandrei. E depois ele não defendeu nenhum pênalti nas cobranças de pênalti. O Santos defendeu os 3 do São Paulo, inclusive um que o Jandrei cobrou. O Jandrei foi escalado para cobrar os pênaltis. E a torcida do São Paulo tá maluca com o Crespo, pelas escolhas aí nas cobranças de pênalti. Maluquinha a torcida do São Paulo. E acho que o Crespo errou no primeiro jogo, na escalação do time no primeiro jogo. E isso custou caro, custou a eliminação. E é um problema porque o São Paulo agora vai ter Libertadores da América e Campeonato Brasileiro pela frente. Mas vamos lá, vamos ouvir Paulo do Vale trazendo aqui os personagens dessa eliminação são paulina. Fala aí, PDV. E o São Paulo, Capri, com requintes de crueldade, eliminado nos pênaltis, perdeu as 3 cobranças. Sabino, Tapia e Jandrei. Repito, Jandrei cobrou o terceiro pênalti de 3 que o São Paulo acabou desperdiçando e viu o Atlético Paranaense converter as 3. Depois de, no tempo normal, ter perdido com 1 a menos ao longo de toda a partida, já que Rafael, num lance pra lá de polêmico, foi expulso com 2 minutos de jogo e no segundo tempo o São Paulo acabou sofrendo o gol do Atlético que forçou as penalidades.
Por isso, o tricolor paulista está fora da Copa do Brasil, eliminado por um time que atualmente disputa a segunda divisão nacional e que vai mal na Série B do Campeonato Brasileiro. Leandro Quesada analisa a eliminação do tricolor paulista aqui na Rádio Bandeirantes. Fala, PDV. Oi, Ricardo Capriotti. Com o futebol não se brinca, hein? Quem poderia imaginar que o gol do Viveiros no jogo de ida no Morumbi, quando o São Paulo vencia por 2-0, daria sobrevida ao Atlético Paranaense? Nós dissemos na transmissão na semana passada que aquele gol daria esperanças para que o Furacão pudesse conquistar a classificação na Copa do Brasil. E foi isso que aconteceu nessa noite, com 1-0, gol do Esquivel, e na cobrança dos pênaltis, o Santos defendendo 3 penalidades, se consagrando, e o Furacão fazendo 3-0 no São Paulo de Jandrei. Mas é óbvio que o torcedor são paulino está a pé da vida com um lance polêmico. Eu já revi o lance várias vezes. É um leve toque, numa das imagens que eu vi, é um leve toque do goleiro Rafael no Viveiros, no início da partida, depois de um lançamento do Esquivel. E aí, se não faz a falta, o jogador da equipe do Atlético Paranaense fatalmente marcaria o primeiro gol. Muitos são paulinos entendem que não aconteceu a falta, enfim, ficou a polêmica, o jogo um tempão paralisado, e aí a falta foi marcada, o Rafael expulso e o Jandrei entrou na vaga do Rodriguinho. Aí o São Paulo perdeu essa ligação do meio-campo com o ataque, porque tinha os 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, os 2 laterais, Cédric e Enzo Dias, o Alisson e o Bobadilla ajudando na marcação, mas faltou a figura do meia, que era justamente o Rodriguinho. E aí a bola não chegava para o Luciano e para o Ferreirinha. O Luciano foi obrigado a recuar, e aí o São Paulo ficou um Frankenstein, não é? Time muito nervoso por causa desse lance, muita discussão, jogo travado, jogo amarrado, enfim, o 0-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Paulo até volta bem, não é? Consegue fazer o jogo ser jogado, algo que a gente não viu no primeiro tempo, mas aos 24 minutos, uma bola que parecia perdida, o Steven Mendonça evitou que ela saísse, a bola foi recuada para trás, ali fora da grande área, o Esquivel pegou um chute forte que desviou no companheiro de equipe, o Renan Peixoto, e matou o Jandrei de qualquer possibilidade de fazer a defesa. Foi um duro golpe naquele momento. São Paulo ainda tinha tempo para tentar empatar a partida. O técnico já havia feito algumas mudanças, Sabino na vaga do Arboleda, o Pablo Maia na vaga do Ferreirinha, Marcos Antônio entrando na vaga do Bobadilla, depois o Tapia na vaga do Luciano, enfim, essas alterações não surtiram efeito, o jogo terminou 1-0, e aí nos pênaltis é aquela história, para mim não é sorte, né? Para mim é trabalho. E aí 3 batidas do Atlético Paranaense, Juliano, Esquivel e Mendonça, 3 batidas do São Paulo, Sabino, Tapia e o goleiro Jandrei, e o Santos fazendo história num hat-trick de goleiro, não é? Fazendo essas 3 defesas incríveis, históricas, que garantiram a classificação do Furacão e eliminaram o São Paulo, vê se pode, da Copa do Brasil. PDV e Ricardo Capriotti. Com futebol, não se brinca. Um abraço. E agora o técnico Hernan Crespo é quem fala depois dessa eliminação, hein? Que vai dar o que falar pelos lados do tricolor paulista, bronca com relação à arbitragem, mas também algumas decisões questionáveis de Hernan Crespo, principalmente com relação às penalidades do tricolor. Crespo, o São Paulo vinha de 5 partidas sem perder, não acontecia há alguns anos, e quando tem essa sequência tem uma certa euforia do torcedor pelo momento, pelos resultados, pelo desempenho também. E quando tem uma eliminação, obviamente tem uma queda de expectativa, né? Qual é o estágio real desse São Paulo hoje? Como é que está esse time que você está reconstruindo durante o campeonato? Você falou corretamente. A primeira coisa que temos que fazer, mas eu não... A gente, os atletas, diretoria, pé no chão, nós somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes.
que temos que fazer, que a gente já sabe perfeitamente o que tem que fazer. Não gosta, infelizmente, fica eliminado na competição importante, mas eu sou muito mais preocupado da lesão de Arboleda que da eliminação, porque realmente, infelizmente, ninguém gosta de ficar eliminado, mas acho que a forma quando você vê um time que luta, que vai batalhar toda a bola, que sabe que está em dificuldade, num campo difícil, com um adversário difícil, 10 contra 11, todo o tempo, conseguir um gol da fora área, mas eles não criaram essas situações, mas aconteceu, estamos fora, mas temos que levantar a cabeça e ir para frente. Crespo, boa noite. Gabriel Salaf, jogada 10. Semana passada você falou numa sensação de que o São Paulo poderia ter tido uma vantagem maior lá no Morumbi. Queria saber se isso também passa por essa eliminação e o que fica de lição para o confronto eliminatório da Libertadores. Não, acho que sim. Foi muito mais normal o jogo no Morumbi. A gente merecia outra diferença, mas eles têm jogadores com muita qualidade. Não sei quanto pagou o Atlético Paranaense. Era o goleador do Atlético Medellín. Era um jogador diferenciado. A gente talvez pagou, mas acho que pagou um pouco demais nesta eliminação, porque o vermelho mudou absolutamente todo. Eu acho que 11 contra 11 a situação seguramente poderia ser diferente, mas não se sabe. Esto es não desejo entrar em um terreno hipotético, porque aconteceu, ponto. Boa noite, Hernan. Lincoln Oliveira, do Esporte Clube Resenha. O São Paulo começa as cobranças de pênaltis com o Sabino, um zagueiro, e fecha com o Jandrei, goleiro. Queria que você explicasse um pouco das suas escolhas para as cobranças de pênalti. Vamos explicar aí a sensação. Na situação, temos pouco tempo. Em pouco tempo tínhamos muitas coisas que arrumar. Sí podemos e devemos trabalhar no tema dos penaltis, mas é uma situação muito particular. Sim, é muito difícil também de falar depois destes erros. Não, acho que não seja correto. Boa noite, Crespo, Ilídio da Rádio Futemais, aqui na frente do seu lado. Aqui. Você acha que, mesmo com a expulsão, agora pensando depois do jogo, você faria algo diferente? Porque depois da expulsão, o São Paulo sofreu muito, né? A gente sabe que é difícil jogar com um jogador a menos, ainda mais no futebol competitivo de hoje. Não tive tempo para analisar. Eu fiz essas escolhas, essa escolação. Talvez se a pergunta me la fez em 2 dias, talvez posso escolher diferente. A realidade é que o resultado é esse. Infelizmente aconteceu, estamos eliminados, mas temos que levantar a cabeça. Depois, se você me fala, poderia fazer outra coisa? Talvez sim, mas não sei. Neste momento é muito difícil para mim responder a sua pergunta. Tá aí o São Paulo, fora da Copa do Brasil. Volta suas forças agora para o Campeonato Brasileiro, sábado contra o Vitória, no Morumbi, 6h30. E na semana que vem, outro Atlético, em outra Copa, a Libertadores, para encarar o Atlético Nacional da Colômbia. O tricolor paulista agora fora da Copa do Brasil, Capri. Valeu, PDV. Tá aí, portanto, Paulo do Vale trazendo as informações dessa eliminação São Paulina. Ele e o Leandro Quesada analisando aí como foi essa eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Doída, hein? Doída, sofrida demais. E é claro que no Esporte em Debate desta quinta-feira, logo mais às 7h30 da noite, nós vamos falar muito mais da eliminação do São Paulo e os próximos passos do tricolor.
E com a informação do Tricolor, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que teve a produção do Bruno Migliosi e do Pedro Cohen, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca e Caiame Martins na central técnica e o Alexandre Marques no nosso switcher. Quero desejar a você uma excelente quinta-feira. A gente vai continuar falando em esporte ao longo da nossa programação e reforço aqui às 7h30 da noite estaremos no Esporte em Debate com muita análise, muita opinião sobre essa rodada da Copa do Brasil. Tenham todos uma excelente quinta. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.